O Espírito Santo está aqui. Ele me revelou a África e eu vi, pastora, eu vi crianças caídas no chão. Meu Deus. Eu vi pessoas com as roupas rasgadas. Ele me disse assim, 5 anos de faculdade é muito tempo com o que eu vou fazer contigo. Você vai para a África. Como é que eu ia para a África se o chinelo, a havaiana que eu tô usando na época tem um grampo, um prego debaixo? Meu Deus. Quando eu peguei o microfone, eu já comecei a ouvir os gritos. Deus começou a libertar antes de pregar. Eu falei, Deus está aqui. Tem algo aqui. Quando eu cheguei naquela casa, a filha está sentada no sofá. Glória a Jesus. Ela está sentada no sofá com uma bolsa, tinha vindo de uma cirurgia. E aquela senhora abriu a porta e disse, minha filha, pode usar o banheiro. Aqui é simples, mas vai usar o banheiro. Olha, quando eu olhei no espelho, ao lavar as mãos, o Espírito do Senhor falou pra mim, a tua oferta de hoje você vai ofertar aqui dentro. Eu não briguei muito com Deus, porque quando Deus fala queima, uma chama que queima, você só quer fazer. Eu saí e falei assim, irmã, muito obrigada, você é uma bênção. Olha, hoje Deus tem um presente pra irmã. Aquela mulher começou a chorar. Ela disse, meu Deus sabe, meu armário tá vazio. Ela disse assim, mulher, quem foi que te falou que é dinheiro? Deus foi fiel contigo e vai ser sempre. Quando continuas com esse teu coração de ouro, eu me identifiquei muito, sabe? Pensar sempre nas pessoas. Pensar sempre no que as pessoas precisam. Bem-vindos a mais um Pó de Fé. Um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. O Espírito Santo manda, nós, como sempre, só obedecemos. Hoje, nós temos um programa, como se diz na gíria, para lá de especial. Sim, nós temos 2 convidados que também foram escolhidos a dedo por Deus. Eu estou super feliz, mas muito feliz mesmo. As pessoas costumam perguntar, mas como é que a serva Edna, como é que eles conseguem os convidados? Estes convidados foram escolhidos a Deus. Em especial a serva de Deus que está aqui, missionária, Deus apresentou-me ela virtualmente num horário que eu costumo chamar um horário fértil, um horário profético, um horário especial, onde eu estava cheia de sono, mas Deus precisava, queria me conectar com esta grande serva de Deus, que é uma mulher de luz. Tem um ditado que eu costumo dizer que os de verdade se reconhecem. Os de verdade se reconhecem. As melhores conexões são as conexões de Deus. Mas antes de vocês conhecerem os nossos convidados, eu vou agradecer a todos vocês pelas mensagens que vocês têm mandado para nós. Beijinho especial a todos vocês nos 4 cantos do mundo. Hoje eu vou generalizar porque são muitos. As mensagens vêm de toda parte, de pessoas que estão a ser impactadas com este conteúdo, com esta plataforma que é de Deus, que veio diretamente do coração de Deus para te abençoar. Uma serva de Deus disse, Pastora Edna, meu Deus, o Pó de Fé é como uma faculdade para mim. E eu fico feliz, porque Deus sabe como nos responder. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal. Muitos de vocês costumam assistir e não subscrevem. Subscrevam o nosso canal, partilhem nossa página, colocam likes. A tua partilha está a salvar vidas. A tua partilha é evangelização. Quando você partilha um conteúdo para alguém, muitas vezes esse conteúdo que você partilha do Pó de Fé é resposta de oração, perceba. Você não vai partilhar só por partilhar. Você vai partilhar porque Deus, o Espírito Santo tocou, deixa o Espírito Santo tocar em ti. O Espírito Santo tocou em ti porque tem alguma pessoa, alguma alma que precisa desse conteúdo. Então partilha o máximo. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Agora vamos passar assim para os nossos convidados. Missionária Damares
e o servo de Deus, missionário, que são um casal super apaixonado, porque vocês não têm noção o que é que nós vivemos aqui antes de nós irmos ao ar. Ela é tão cuidadosa, ela é tão carinhosa com ele. E vou te dizer uma coisa, eu aprendi muito. Devemos sim tratar bem nossos maridos. Ele é cuidadosa com cada detalhe do seu esposo. Não é só ser rabugenta, minha irmã. Não é só toda hora discutir. Cada detalhe. Embeleza o teu marido, dentro e fora. Os dois são missionários, graças a Deus. Nós temos aqui a missionária Damares Chaves e o missionário Cristiano Nzage. E hoje vão partilhar conosco o seu testemunho, a sua história, que eu sei que vai impactar a tua vida. Então não se esqueçam, prepara a tua caneta e o teu bloco de nota, porque hoje você vai aprender muito com este casal que é abençoado e vai abençoar a tua vida. Eu vou começar por apresentar o missionário Cristiano Nzage. Quem é Cristiano Nzage? E bem-vindo. Obrigado. Bom, sou um simples servo. Na qualidade de ser humano, eu sou um jovem empresário. Amém. Já fui personal trainer, mas entreguei tudo nas mãos do Senhor, abri mão dessas coisas pela felicidade da minha família e para seguir um caminho que Deus predestinou para mim. Então eu sou muito feliz, hoje sou pai de família e eu sou bastante grato a Deus. Glória a Deus. Missionária Damares Chaves, é uma honra te ter aqui, tá? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, não é? Quem é missionária Damares Chaves? Essa mulher cheia de luz, que carrega muita unção e que tem impactado vidas. Pronto, é como meu esposo falou, né? Somos servos, mas na qualidade que o Senhor nos confiou. Eu sou missionária, sou escritora, sou mãe, sou esposa. Gosto muito de servir. Tem uma pergunta que alguém me fez nas redes sociais e foi a seguinte: o que você mais gosta de fazer? Não, me lembro agora, não foi nas redes sociais, foi num trabalho de escola do meu filho. Ele me entrevistou. Ele me entrevistou e a pergunta estava assim: o que você mais gosta de fazer? E eu fui assistir um vídeo de anos atrás, esses dias, e eu respondi no vídeo: cuidar de vidas. É interessante porque na época eu era uma garotinha, espiritualmente falando, vivendo dentro de um lar, cozinhava, assistia uma Netflix, mas naquele tempo eu já tinha o desejo e eu procurava o que fazer para me sentir bem e era sempre apoiar alguém. Então tem uma identidade minha e você sempre vai me ver no meio do povão. Uau! Meu Glória Deus. a Deus. Isso é fundamental, porque Cristo era semelhante, é isso, né? Tratava as pessoas, cuidava das pessoas. Tem uma passagem que eu digo, isso reflete muito em mim. Eu falo sempre da multiplicação do pão e o peixe. Isso também é se preocupar com as pessoas. Independentemente dele ser Cristo, que todos nós conhecemos, e a multidão estava aí com ele, ele podia dizer: não, vamos continuar a orar e jejuar. Vamos continuar só a orar. Mas o que ele fez? Ele multiplicou o pão e o peixe para alimentar. Então, o amor é de Cristo. O cuidar das pessoas vem de Cristo. O abraçar as pessoas vem de Cristo. O ouvir as pessoas vem de Cristo. Então, eu chamo isso, profetisa Damares, missionária. Cristo em ti. Isso é algo que nós carregamos dele. Porque hoje o mundo está tão atabalhoado na correria que poucos são as pessoas que querem ajudar, que querem estender a mão dos outros. É mais fácil você encontrar alguém que diz: também não me aguento com a minha vida. Eu também estou no corre-corre. Eu vou ir no sol para fazer o quê? Mas eu vejo a missionária Damares no sol. Eu vejo a missionária Damares, às vezes, no contentor, a ajudar uma vida. Eu vejo a missionária Damares a estender uma mão. Eu vejo. Por isso Deus tocou-me.
Eu quero a minha filha, eu quero os meus servos ali. Porque eles têm muita história para contar. É para ver que esse programa hoje tem Tá muita esquentando. sensibilidade, está esquentando. Mas, contudo, antes, eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês se conheceram? Como é que tudo começa? A missionária é brasileira, o servo de Deus é angolano, não é essa mistura de cultura. Como é que tudo começa? Quer falar, minha vida? Bom, eu me lembro que foi numa... Se eu me esquecer, tu vais me corrigir, tá bem, amor? Acho que foi numa quinta ou sexta-feira. Eu vinha do ginásio. Foram momentos muito difíceis para mim, porque eu acredito que todo ser humano passa por uma fase de eu estou a dormir, estou a ter sonhos com Deus, está a falar, o que é que Deus quer comigo? Dúvidas, batalha, espírito físico. Então estava a passar por uma fase muito complicada, na qual sofri muito desprezo também no meu trabalho por algumas pessoas, mas também tive apoio de outras. E aí eu me lembro que foi numa quinta-feira, assim, eu voltei para casa muito abatido. Eu disse que eu já não suportava mais, porque eu sou aquele tipo de homem que tu podes me fazer alguma coisa errada, eu não relevo. Deixo tudo com Deus. Jesus disse que vai julgar as pessoas, então eu deixo tudo nas mãos dele, porque Deus disse a vingança pertence a ele. Eu deixava tudo. Mas eu acredito que é por esse deixar tudo nas mãos de Deus que Deus me abriu as portas. Porque uma coisa é nós queremos fazer com as nossas mãos. Vá lá, então, se eu estou a pedir uma esposa, ou uma mulher está a pedir um esposo para Deus, tu tens que te decidir, ou tu tomas o pé da frente ou deixas Deus tomar. Então é mais ou menos nessa visão. Eu cheguei em casa cansado, comecei a entrar no TikTok, como de costume, para passar um tempo. Eu tinha uma PlayStation 5. Quando eu chegava, eu jogava. Mas nesse dia eu estava tão cansado e esgotado. Deitei na cama e fiquei a mexer no celular. E eu vi o vídeo da minha esposa passando na TV, no TikTok. Ela numa montanha. No Brasil fala monte, aqui é montanha mesmo. Sou africano eu. Então, ela estava lá a orar. Era uma oração fervorosa. Nos meus sonhos, Deus sempre me mostrou uma mulher branca. Sim. Porque isso casa muito com uma visão que eu tive, que eu estava em algum lugar, alguma ponte, eu estava a caminhar e tinha uma multidão atrás de mim. Uma multidão de pessoas. E depois, sabes como é que os sonhos são meio estranhos? Depois eu surgi em outro lugar e apareceu uma mulher branca, da pele branca, nesse caso, colocou a mão dela esquerda no meu ombro e começou a orar comigo. Ela orava, eu pregava, era uma igreja enorme. E aí eu percebi que Deus me daria uma varoa, mas essa varoa seria estrangeira, não seria da minha terra. Então, quando eu vi aquele vídeo, eu senti alguma coisa diferente. Porque eu sempre me considerei um homem grande. Eu acho que se os homens não acreditarem que são grandes em Cristo, não vão chegar lá nenhum. Eu acho que é preciso coragem, depois vou falar mais sobre isso, para nós chegarmos a um nível na qual Deus quer nos colocar lá. Sim, então, foi neste momento que eu vi o vídeo dela, eu senti algo diferente. Peguei e mandei uma mensagem. E essa senhora, como recebia muitas mensagens, ela não respondia praticamente ninguém. E eu mandei aquela mensagem porque eu senti no meu coração. Eu já vi muito pessoal do Brasil fazendo vídeo igual e não senti nada. Mas na vez dessa senhora, minha esposa querida, eu senti algo diferente. Então peguei e mandei uma mensagem e eu disse, vou deixar tudo nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade que seja, porque se eu estiver a me sentir enganado, por favor, revela-me. E aí eu dormi. No dia seguinte, queres falar, amor? Não, tô ouvindo. No dia seguinte, a missionária diz que ela recebe mensagens de muitas pessoas e ela não responde. Mas quando vi a minha mensagem, sentiu algo diferente.
Então já era uma confirmação da parte de Deus. Aí começamos a falar. Eu tratava ela por pastora e ela era muito brava. Ela sempre assim, muito séria com as coisas de Deus. Ela não queria saber, mesmo sentindo, não é? Ela não queria saber se tem mais a ver com a carne. Sim. Ela queria saber sobre algo espiritual, o que é que Deus queria e tudo mais. E aí fomos falando. Ela ficou a me aconselhar, a pregar para mim. E eu insisti. Ela não queria conversar comigo pessoalmente. Eu fui insistindo, porque Deus já fez a parte dela. Agora falta a parte do homem. E isso é muito importante. Aí eu fui fazendo a minha parte, fui mandando uma mensagem. E chegou num certo dia, meu cabelo estava todo desarrumado. Estava tudo assim, todo largado. E ela mandou-me uma mensagem, disse: eu preciso te ver hoje. Imagina, o diabo já colocou no meu psicológico que eu estou todo largado, que eu estou com o cabelo desarrumado. Qual energia eu teria para conhecer a minha esposa? Eu diria: não, no mínimo foi o que aconteceu. Eu disse que não estou disponível. Ela disse: hoje ou nunca. Meu Deus. Hoje ou nunca. Hoje eu vou passar aí para te conhecer, porque eu senti algo da parte de Deus. Eu disse: tudo bem, então tá bom, podes vir. E aí essa senhora veio para minha casa no primeiro dia, não chora Isso não. cá em Angola? Aqui em Angola, sim. Uau. Aí ela veio para minha casa, eu vivia num apartamento, no Patriota. Mas eu sempre fui bem organizado, não é, amor? Sim. Bem organizado, tudo bem chique. Ela já encontrou assim, os meus pais, eles apertaram muito na minha O educação. chique que ele fala é coisa que você só vê em loja. As toalhas dobradas e enroladas, os perfumes cor com cor, então aquilo... Prontos. Mas, ressaltando, quando ele me manda mensagem no TikTok, primeiro que esse vídeo é um vídeo que, pronto, Pastor Antônio Júnior, devo ressaltar aqui, porque foi um homem que me colocou no YouTube dele, então também tenho que honrar. Ele pegou um vídeo que eu gravei quando eu estava na Inglaterra e eu disse assim: Senhor, o Senhor me mandou morar em Angola. Eu vou ter que largar tudo, me confirma. Eu comecei a passar algumas guerras já em viagem. E eu tive um ataque espiritual, foi mesmo um ataque, foi mesmo algo muito sério, porque eu estava na casa da minha amiga, que mora em Londres, e conversamos a noite toda. E deu mais ou menos 6 horas da manhã eu caí no sono. Quando eu caio no sono, ela me diz depois que eu acordo gritando e se batendo. E realmente pronto, foi um sono muito leve, porque acordamos, dormimos muito tarde de manhã. Então, assim, o pouco tempo que eu dormi, eu fui visitada por uma entidade espiritual. Então, aquela feiticeira no sonho, eu estava dentro de um elevador, e aquela feiticeira me perseguia com olhares. E eu saí do elevador, corri no meio de uma multidão, ela veio até a mim. E eu em sonho, enquanto eu estava em sonho, a minha amiga me via se batendo. Então, aquela mulher, ela me seguiu no sonho, e quando de longe ela gritou, porque viu que eu já estava muito distante. Ela disse assim: o que você faz naquele país é muito perigoso, você está pisando em uma terra que é arriscada para você. Você pisa em um país perigoso. E ela queria me enfrentar. E eu disse assim a ela: eu sou missionária em Angola. E quando eu disse aquilo, ela se sentiu desafiada. E quando ela veio para me pegar, 2 policiais seguraram os braços daquela feiticeira. Glória a Deus. Então foi no momento em que eu acordei do sonho. E a minha amiga falou assim: eu quis deixar porque eu vi que era uma batalha espiritual. O que aconteceu? Eu falei: fui desafiada. Pronto, voltei para o Brasil, cumpri as minhas agendas no Reino Unido, na Europa, voltei para o Brasil. E Deus começou a falar de norte, sul, leste, oeste. Eu recebia ligações de pessoas que eu nunca nem tinha tido contato, peguei o meu WhatsApp, não sei aonde, disse: assim como Deus arranca, assim como o homem arranca a mandioca da terra, Deus vai te arrancar de onde você está. Meu Deus.
E eu já tinha tido experiências em Angola. Eu disse, eu vou para esse país fazer o quê? Aqui. Vou para qualquer país que eu quero. Não tenho gasto nenhum. As pessoas me convidam, me mimam. Brasil tá bom. A hora que eu quiser, tô em Angola. Deus me disse, você vai morar em Angola. Meu Deus. E fugindo desse complexo, dessa briga dentro de mim, eu fui ao monte, que vocês chamam de montanha, né? Sim. Fui ao monte, porque tem brasileiro que tá ouvindo aí. Sim. Então fui ao monte e naquele dia, pronto. A gente tem o dia que tá dona de casa, tem o dia que tá a madame, tem o dia que tá no monte. É verdade. E eu fui no monte. Exato. Descabelada, daquele jeito, a cara inchada. Eu não sei o que esse homem viu, acho que ele viu mesmo só a unção. Porque ali eu tava desprovida de beleza. Ai, meu Deus. E ali no monte, o Senhor falou comigo. Quando eu cheguei, tinha africanos. Ele me disse, eu falei assim, Deus, eu vou sair de casa, vou ao monte para que o Senhor me dê um sinal se eu vou mesmo morar em Angola, porque eu já tive sonhos, ligações, revelações, mas fala comigo no monte. A Bíblia diz, fazer prova de mim. Eu falei, eu tenho que sentir Deus tocar em mim e falar, vai. Amém. Porque pode deixar isso aqui, eu não quero. Sim. Meu Deus! Então, quando eu cheguei no monte e me deparei com aqueles africanos, eu recebi uma conexão espiritual profunda. E o Senhor falou assim, eu não preciso falar mais nada, está aqui o que você precisa. Veja a unção desses homens, veja a unção dessas mulheres. Eu fiquei de longe só ouvindo eles pregarem. Eu falei assim, Senhor, aqui no Brasil não tem pregador como eles. Sim, o Brasil tem muita teologia. Dificilmente você vai ver milagre, dificilmente você vai ver o que você vê aqui quando um pastor de verdade vai no Congo e traz testemunho. Se posiciona. Então o Senhor falou, você vai para Angola. E ali eu fiquei tomada pela presença de Deus e estou gravando um vídeo. Meus irmãos, estou aqui no monte. Deus está confirmando o meu ministério em Angola e contei o que aconteceu na Inglaterra. Então, Pastor Antônio Júnior pega o meu vídeo, que já chegou também a 1 milhão, coloca no canal dele, chegou também ao mesmo acesso. E pronto, recebi ligações de pessoas de toda parte do mundo. Esse vídeo é lindo, eu quero ser mantenedora, eu moro nos Estados Unidos. Aquilo mudou a minha vida. Só que não tinha mudado a minha vida sentimental ainda. E de repente, a minha mãe me manda o vídeo, fala, olha filha, o pastor postou de novo no YouTube. Pronto, todos nós que conhecemos o pastor Antônio Júnior sabem da seriedade que ele tem e pronto, você não precisa postar o mesmo vídeo sabendo que você já tem o alcance a esse nível. Sim. E eu falei, Deus, tem um propósito, por que esse homem postou novamente o meu vídeo? Porque era no tempo exato que chegaria ao telefone do meu marido. Porque esse vídeo tiraram do YouTube e começaram a jogar no TikTok. Então chegou para ele. E calhou de quando ele foi assistir este vídeo, ele estava num dia mal, então mesmo vendo algo diferente em mim, ele não conseguiu se apresentar como, oi, eu quero te conhecer. Não, ele pediu ajuda espiritual. Uau. E aquilo me quebrou, porque ele mandou uma mensagem especificando o nível de depressão que o inferno tinha colocado ele. Em poucas palavras, ele disse assim, por favor, me ajuda, traz a sua equipe. E quando eu li equipe, eu falei, esse homem é sério? Só que quando eu li, eu comecei a rir assim, eu falei, epa, tem alguma coisa romântica aqui que eu não consigo ler, mas lá no fundo... Tem que ir com calma, né? Lá no fundo, eu senti. Uau. E então, eu, ao invés de responder, liguei. Falei, pra você ouvir a voz desse homem. Liguei, chamou, acho que tu não tinha dormido bem, porque era meio-dia, tu não estava atendendo. Então, acho que ele estava mesmo naquela madrugada chata, foi dormir tarde. Depois me retornou, alô, alguém me ligou. Eu disse, sim, missionária Damares, pastora, Deus te abençoe. Muito atencioso, e a Deus te abençoe. Por favor, traga a sua equipe na minha casa. Eu preciso que você ore. Eu falei assim? Como é que você convida as pessoas na sua casa? E, tudo bem, mas é sua equipe. Porque assim, aqui em Angola, alguém pode comentar assim, um homem no perfil da pastora, minha pastora. Se o Brasil vê isso, eu falar que tá cantando. Hoje eu já entendi. Então, se um angolano comentar lá, minha missionária, eu já entendi. É um mentor, é uma pessoa que admira. Sim, e para mim, né, convidar diretamente na casa
por eu ter visto ali alguma coisa por detrás, eu falei assim, tem que ficar esperta com esse cara aí. Então, conversando com ele, ele só sabia falar de sonhos, revelações, sobre tudo que estava passando, sonhos desde a infância até agora. Eu vi que ele precisava desabafar e eu ouvi muito ele. Ouvi, só falou de Deus, só falou de ministério. E só que enquanto ele falava, eu lembro que eu estava olhando numa porta de vidro que tem em casa e eu ficava sorrindo para mim, porque ele falava de Deus, mas eu sentia assim o love. E como ele disse, tem que ir com calma. Mas assim, sem intenção alguma, o Senhor nos uniu, né? É claro que ele tinha desejo de me conhecer, mas ele chegou de uma forma muito cautelosa. E eu falei o que para ele? Eu falei assim, amor, eu não vou levar minha equipe. Ele disse, não. Eu falei assim, eu já entendi o que você quer. E eu também quero te conhecer. E como é que foi quando tu entraste na minha casa? Olha, eu não sei nem se estava preparado a gente contar tudo isso aqui, porque assim, para muitas pessoas, eu vou olhar bem para a câmera, vai ser um escândalo uma jovem ir na casa de um homem. Só que eu tinha um assessor, pastor Israel Almeida, que reside nos Estados Unidos, ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele me disse assim, Damares, se Deus mandou você fazer algo, faça, e se Deus mandou, vai de olho fechado. Então, quando aquele jovem que mora sozinho, convida a minha equipe, insiste a minha equipe, eu disse, eu não vou com a minha equipe, é porque eu recebi uma orientação da parte de Deus. E eu falo isso com muita verdade. Nós vamos ter, pastor, eu já vou falar porque eu sei, vamos ter muitos comentários aqui a respeito de uma forma negativa, porque não se deve. Mas eu preciso esclarecer o quão... Sim. Aqui? Perdão. Preciso esclarecer o quão profundo é que você tenha intimidade com Deus, porque Ele pode sussurrar tudo no seu ouvido. É verdade, concordo. Deus pode falar tudo. Então eu falei assim, liguei para uma amiga minha, missionária Almir, que tudo que eu faço é ela aqui em Angola. Eu falei assim, Almir, eu vou visitar aquele moço. Como assim? Eu vou ir, eu vou ficar no portão. Eu falei assim, não precisa. Deus está na minha frente. Eu estava muito brava no dia, eu não sei o que ia acontecer, mas eu não estava pensando em conhecer ele como um homem. Eu queria ver o que ele tinha da parte de Deus. Não foi, meu amor? Amém. Então eu falei assim, eu vou ir na casa dele, o endereço é X, tá? Qualquer coisa, você vai atrás de mim. Se eu não mandar mensagem daqui 40 minutos, e tava tudo ok, ele não sabia, mas tinha uma gangue lá fora. Mas então, quando eu entrei, pronto. Eu até estava conversando com a nossa irmã a respeito disso, que o meu marido não tem vergonha de contar como ele me conheceu, porque ele sabe que o testemunho dele vai levantar vidas, né? Só que quando eu entrei na casa dele, primeiro que eu estava, mesmo Deus falando, a gente ainda fica assim, né? Porque, outra coisa, pastora, eu não mostrava rosto. Foram apenas 3 dias eu não mostrava o meu rosto já faz muitos anos, porque eu perdi o pai, perdi a mãe, depois as respostas de Deus não vinham, a depressão tomou conta. Eu não mostrava o meu rosto, eu mostrava simplesmente, só tinha que saber que o Cristo existe, mas o rosto eu não mostrava. Eu só mostrei o rosto. Pode contar, amor. Sim, então eu falava, por que eu exigi conhecer ele naquele dia? Porque foi uma orientação de Deus, tipo assim, se você não conhecer ele, você vai se atrair por telefone, isso pode estragar teu ministério. Claro que eu também sou inteligente para saber, uma mulher e um homem conversando 3 dias, vai dar no quê? Então eu falei assim, cara, são 3 dias já conversando, o que você quer? Vou te conhecer hoje. Se não, meu cabelo, eu falei assim, tem que ser hoje, desculpa. Porque estavam sentindo mesmo love no telefone e eu não tô nessa vibe. Sim. Sabe? Eu preciso respeitar o meu nível, o meu ministério. Exato. Então, quando eu cheguei, antes de sair de casa, eu estava no banheiro muito apreensiva, e o Senhor, Ele soprou no meu ouvido assim, como nuvens, algo muito doce, disse assim, fique em paz, Ele não vai tocar em você. E eu sorri naquele momento, eu liguei pra minha amiga e eu falei assim, Deus falou comigo, Ele é sério. Ela disse, tá, mas qualquer coisa eu tô aqui. Cheguei mesmo assim, muito, muito séria, querendo conhecer o ambiente, querendo conhecer o rosto de uma pessoa que só se ouvia a voz.
Então, quando eu conheci, ele pediu para o segurança me levar até a porta. E por conta da depressão, ele nem conseguiu abrir a porta. Ele pediu, entra, e ficou lá no fundo da parede. E eu abri. Então, ele veio sempre com a cabeça baixa. Para eu ver o rosto do meu esposo, custou 3 dias. Porque depois de conversar, depois de se conhecer, ele sempre é assim. Então, um dia eu sentei com ele e falei assim, por quê? Até quando? Deus foi liberando a cura para ele só em estar perto de mim, porque eu carrego uma unção de libertação. Eu não sabia que, poxa, sem colocar as mãos a orar, isso acontece, pastora. Yes. Acontece. Verdade. Nós temos um trabalhador lá em casa, né, amor? O Zé Ferino. Sim. Ele não bebe há uns 2 meses e meio, porque ele está com a gente. Só que quando nós conhecemos ele Ficava podre de bêbado. caía na porta da nossa casa. Meu Deus. E nós sabemos que se existem pessoas, pastora, que se a gente falar assim, vamos aqui, vou orar por você, a pessoa foge. E Deus nos dá estratégia. E naquele momento, ele só precisa estar do lado de alguém que trabalhava na comunhão que Deus queria com ele. Amém. Então ele foi sendo curado ao me conhecer. Só que quando eu conheci ele, eu entrei, ele estava no fundo daquele apartamento, e veio muito alto. Hoje, tipo, tá na mesma altura. Mas assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus, que homem grande. Ele veio assim, me deu um abraço. Uau. Eu falei assim, ok. Pensei comigo, ok. Só que aí, eu comecei a passar mal. Uau. Eu comecei a sentir frio na barriga lembro que em questão você de sentou. segundos. Sim, em questão de segundos. Eu nunca expus, gente. Pastora é muito privilegiada, porque eu falei assim, eu só vou contar esse testemunho daqui 1 ano. Não deu 1 ano de casado ainda e Deus nos trouxe aqui. Por isso que eu disse que não é sobre nós. Amém. Ao me sentar nessa cadeira não sou eu. Amém. É Deus que Vocês manda. assentaram de Porque coisas que eu tô Amém. contando aqui nem a minha família sabe. Amém. Né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque se vir uma palavra errada em um momento que não é para vir, você Sim. se fere. Sim. Então eu falei, Deus, deixa eu contar essa loucura daqui um tempo para não dizer assim, isso é fogo de palha, vamos separar. Percebe? Percebo sim. Então o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Amém. Quando eu encontrei ele me abraçou, falou, fica à vontade. Fica à vontade. Tudo bem? Eu, tudo bem, tudo jóia. Comecei a passar mal, questão de segundo, me deu um frio na barriga, uma suadeira. Eu falei, preciso sentar. Preciso sentar. Eu me lembro que, pronto, uma moça quando vai conhecer um jovem, ela ou faz assim, ou faz assim, ou faz assim, Sim. né? Sim. Eu falei assim, agora ele vai ver só. Sentei assim. Sentou igual homem. Eu sentei igual homem, que eu falei assim, eu vou queimar minha imagem com esse cara, que eu não quero ele na minha vida. Por que que eu pensei assim? Porque na hora que eu mirei pra ele, o Espírito Santo está aqui, ele sabe o que eu estou falando é verdade. Quando eu mirei pra ele, Deus falou assim, ele é o homem da sua vida. E eu queria fugir porque eu não quero um homem assim, muito bonito. Eu não quero um homem assim, que eu acabei de ver, eu não sei nada da vida dele, me deixa só. Sério. Eu só tô olhando. Eu só fui um oi. E o Senhor falou assim, se prepara porque a tua história mudou aqui. E como foi um impacto muito grande, eu comecei a passar mal. E eu fiquei assim. E eu comecei a fazer assim, assim. Ele me disse assim, tá tudo bem? Aí eu só preciso pensar. Tá tudo bem. Não foi, amor? Foi. E ele ficou assim, ele como é muito alto, fazia assim em cima do guarda-fato. Falei, só Nem sei. chegava Ele nem encosta perto no dela, guarda-fato. eu. Sim, ele lá no outro canto e eu assim, ele disse assim, tá tudo bem? Aí eu, tudo? Ele disse, você não gostou de mim? Aí eu, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu não consigo explicar. Se eu ficar de pé, eu ia cair ali. É verdade! Eu sentei e eu falei assim, também agora eu vou fazer de tudo pra ele também não gostar de mim. Fiquei assim, passando mal. Ele falou, você não gostou de mim? Eu falei assim, não, tudo bem. E agora, amor, tu tens que ter muita coragem mesmo pra continuar a contar certinho. Mas Tu vou sabes que contar. as mulheres, elas tendem a guardar mais os momentos especiais do que Sim, nós homens. Sim, Então, verdade. contigo. E Me deixa em boa memória. enquanto eu estava passando mal, esse cara aqui, meu Deus do céu, ele falou assim, eu preciso te fazer uma pergunta. Só responde sim ou não. E do jeito que eu estava, eu só fiz assim, ó. Só olhei assim. Tipo, o que você quer, cara?
Ele disse assim, você aceita namorar comigo? Eu falei assim, você é louco? Nem te conheço. Eu falei mesmo, tipo, igual malandra, tipo, brasileira, pra ele sair fora. Eu falei, você é louco? Nem te conheço. Ele disse assim, eu sei que eu sou o seu último amor. Pastora, desculpa, estamos aqui, o Espírito Santo está aqui, temos uma Bíblia aberta, mas eu vou falar. Eu falei assim, pronto, eu acho que ele está me pedindo em namoro. Eu tive que captar rápido, porque foi muito rápido ali o processamento. Eu acho que ele está me pedindo em namoro só para poder me dar um beijo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que sim. E aí a gente começa a conhecer, porque ele me respeitava muito, me chamava de pastora. Eu falei assim como ele sabe que pastora não pode sair beijando à toa, vai ter um relacionamento comigo pra dizer não ficamos. Eu falei assim, tá bom, falei assim, né? Desdei, né? Tá bom, pode ser. E só que nessa brincadeira, estamos aqui, nessa brincadeira estamos aqui e o Senhor tem nos surpreendido, pastora, tem nos surpreendido. São muitos desafios, porque cultura de branco com cultura da África, meu Deus, às vezes você fala assim, amor, isso é amarelo, ele tá falando também é amarelo, só que o amarelo dele tá falando que é roxo. Exatamente. E você não, ele quer explicar que é amarelo, só que você não entende. Aí você olha e fala assim, você tá falando isso pra me irritar. Não, pronto, começou ali. Mas Deus, ele sabe o que faz, porque quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada, eu trouxe o Leonardo, que é meu filho, vim do Brasil, tinha um sofá, um colchão no chão, um fogãozinho. Hoje eu tenho um esposo, tenho um moço que cuida do meu jardim, tenho aqui pessoas que me amam, que me convidaram. Amém. Quando você tem uma família, você caminha, você prossegue. E Deus me deu uma família. É uma história, assim, muito diferente, mas a gente pretende colocar em um livro, né, amor? Certo, e só para corrigir, quando a minha esposa disse que tem pessoas que vão pensar negativo, precisamos saber que em todos os lugares existem referenciais positivos e negativos. É verdade. As pessoas é que decidem qual é que vão seguir. Exatamente. Deus falou para o Abraão, é Abraão, né? Sim. Tenho dificuldade de pronunciar o nome. Saia da tua parentela e vai. Deus não falou com a avó, com a tia, irmã, com a esposa, Deus falou com ele. Então, do outro lado, existem pessoas que estão conosco. Isso é o mais importante. Existem pessoas que nos fortalecem do outro lado. Isso é o mais importante. Existem pessoas que torcem e oram por nós. Isso é o mais importante. Como também existem pessoas negativas. É verdade. E nós temos que receber a força que Deus tem nos dado para lidar com essas pessoas. Exatamente. O que vamos fazer com elas? É só desprezar. Deus vai cuidar dessas pessoas. Sim. Mas o nosso testemunho é muito impactante, é muito forte, porque quando eu convidei ela na minha casa, eu já sabia que ela era a minha esposa. Sim. Eu não convidei ela para testar, para brincar. Eu convidei ela como uma serva de Deus que caminharia comigo. Tanto que eu cobrei ele, né, quando a gente começou a namorar, né? Eu falei assim, afinal você é cheiroso. Afinal você passa perfume. Por que quando eu te conheci você não passou perfume? Quando eu cheguei, ele tava de meia. Ele também, do mesmo jeito que eu sentei assim, ele se desproveu de tudo. E ele disse o quê? Que era pra você não ver o que eu tenho por fora, mas o que eu tenho por dentro. Quando eu olho pra ele, que eu começo a passar mal, que aí que eu fiquei mais prestando atenção nele ainda. O Espírito Santo falou ao meu coração, mira no olho dele. Mira no olho dele. E eu olhei e eu vi no mundo espiritual como joias sendo protegida. Uau. Eu falei, Senhor, por que ele mostra ser esse cara, sendo que ele é esse homem precioso para ti? Né? E até cheguei a perguntar para ele depois, por que você não parecia a mesma pessoa? Quando eu te conheci, ele disse assim, eu usei muito uma imagem diferente para me proteger. Então, você quando tá numa depressão, você às vezes usa máscara para afastar pessoas que não é para chegar. E ele mostrava ser um cara descolado, mostrava ser um cara... é isso aí, só que na verdade eu vi um homem com um grande propósito. E eu cheguei a perguntar, ele ficou assim, como é que você sabe? Eu falei assim, o Senhor me mostrou o teu profundo. Então, quando eu fiquei olhando para ele, ele já estava muito sem jeito, porque eu fiquei sentada há muito tempo. Ele falou assim, deixa eu contar um pouco de mim, então. Começou a contar testemunhos de sonhos, começou a ajoelhar. Eu falei assim, esse é o meu quê?
Não tá com uma flor, não tá com vinho, é um primeiro encontro. Ele começou a se ajoelhar de meia e eu vi aquela pessoa simples, só sabia falar de Deus, estava ali com uma brasileira ali que tanto pediu na casa dele. Podia fazer o que queria. Tá vendo? Só que ele só queria falar das promessas de Deus. E eu olhei. Então, quando chegou um determinado horário, ele falou assim, eu não sei o que ele perguntou, se você se assustou com o meu tamanho, e eu já não gosto de homem que tipo, eu sou assim. Eu falei assim, eu nem vi o teu tamanho, nem vi a tua altura. Por quê? Pastora, eu não consegui mirar para beleza física. Deus me fez olhar para o interior dele e ele falava, eu ficava assim nos olhos dele e ele falava e os olhos lagrimejavam. Então foi um encontro muito profético. Uau. Foi um encontro muito profético. Muito profético e muito apaixonante. Percebam algo. Quando eu digo sempre, prepara o teu caderno, o teu bloco de nota e a tua lapiseira, a tua esferográfica, a tua caneta, não é à toa, percebam. Você que é solteira, aqui tem chaves. Você que é serva de Deus escolhida, aqui tem chaves. Amém. É necessário que nós estejamos conectados à fonte que é Cristo Jesus. Amém. Uma das chaves que eu vou citar aqui, depois vamos continuar a conversa, a missionária Damares disse que quando Deus lhe mandou vir para Angola, ela quase que não tinha nada. O poder da obediência e de viver debaixo Aleluia. das asas de Deus. Perceba, ela disse aqui o que ela tinha antes. E hoje, ela também frisou o que Deus está fazendo na vida dela. Amém. Porque ela deixou, assim como Abraão, saiu da sua parenteira, ouviu a Deus e veio cá, em Angola. E o próprio Deus que mandou ela vir para aqui, está a providenciar tudo na vida dela. Amém. Que nem é metade daquilo que Deus tem para a vida dela. Perceba. Isso é uma chave. Obedeça a Deus. Amém. Por isso é que a serva Edna diz sempre, o Espírito Santo manda e eu ou nós só obedecemos. Porque esta serva de Deus obedeceu. Outra chave que eles deixaram aqui, que a serva de Deus principalmente deixou aqui, e eu costumo falar sempre, não adianta nós vermos só com olhos carnais. É necessário que nós estejamos conectados espiritualmente. Amém. É necessário que nós alimentamos o nosso espírito, porque aquilo que nós alimentamos é aquilo que prevalece, é aquilo que governa. Ela é uma mulher, uma serva de Deus, estava espiritualmente. O que Deus fez? Espiritualmente abriu a visão e revelou quem era o homem Amém. que estava ao lado dela. Amém. Independentemente de, primeiramente, ela não querer, ela foi ao encontro, ok, mas ela disse, ela fez, teve alguns comportamentos para ele não prestar atenção. Amém. Só que os dois conectados com Deus, Deus falou com eles espiritualmente. Então, presta atenção, presta atenção, Uau! presta atenção. Você quer um marido, você quer uma mulher. Ainda por cima, você quer as características desse marido, desta mulher. Quem vai te dar o teu marido? Quem vai te dar a tua mulher? É Cristo. Amém. É Deus. Amém. Mas só que você não está conectado, você não está conectada com aquele que tem o marido, com aquele Yes. que tem a mulher. Verdade. Por isso você pede marido, você pede mulher. Deus até dá o marido, mas nem sempre ele vai dar conforme você pediu. Amém. Amém, eu creio. Deus revelou que ele estava lá, estava escondido. O verdadeiro eu dele estava escondido. Foi Deus que abriu os teus olhos porque você estava conectada espiritualmente para te revelar quem realmente ele era. Amém. Quantas mulheres perdem os maridos porque não apareceram como elas idealizaram, mas sim como Deus idealizou? Isso me faz lembrar como eu conheci meu marido. Amém. Cada testemunho fala de mim. Oh, glória a Deus. Eu costumo dizer que meu marido apareceu na minha vida como se Jesus Cristo tivesse vestido de mendigo. Oh, glória. Perceba, A simplicidade. perceba. Eu tinha exigência para o meu marido. Eu dizia, Senhor, eu quero um homem alto, que nem um dos romances. Claro, pernas arqueadas, YX. Deus disse, ok, eu até ouvi a tua oração, mas eu não vou responder do jeito que você me pediu. Eu vou responder do meu jeito. E Deus falou comigo, esse. O mundo apontava o dedo. O mundo dizia, mas você que era Y, que tinha isso. Deus dizia, esse. Amém. Coisa linda. Meu Mas esse que não trabalha. Esse que nenhum carro tem. Deus dizia,
é esse. Amém. Hoje é o meu marido. Hoje eu casei com esse homem. Amém. Porque para além de só a carne, existia olhos espirituais. Amém. Então vamos parar, né, de pedir na carne, de ver na carne. Eu sou fã de vocês. Amém. Deus não erra os seus convidados. Amém. Deus nunca falha. E não vai ser aqui no programa dele que ele vai falhar com os convidados. Amém. Prepara o teu bloco de nota e a sua caneta. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Já pude ver que os dois, quando se conheceram, já conheciam Jesus. Amém. Mas como é que tudo começa lá atrás, até chegarem nesse nível? Não é? Como é que tudo começa? Como é que Deus primeiramente começa a falar convosco? Não é? Como é que saem do mundo, mortificam a carne e começam a viver o Espírito com Deus? Até descobrir o vosso propósito. Nisto, quando já nos conhecemos, Antes de vocês se conhecerem, Sua vida, pessoal. onde é que a Ok. história começa? ok? Quem te apresenta a Cristo? Eu acredito que quando um homem, quando o esposo e a esposa, nesse caso pessoas casados, se envolvem, eles, o cromossomo X e Y dá apenas a carcaça. Exato. Quem coloca o espírito no ventre da mulher é Deus. Porque nós vemos isso claramente em Jeremias. Deus fala que antes mesmo que Se formasse no sim, ventre da tua eu te mãe, conheci, exatamente, não é? eu te Obrigado. conheci. Então nós percebemos que Deus já coloca, já nos chama espiritualmente, Ele já coloca uma chama em nós. E ele predestina um caminho para nós seguirmos. Os meus pais foram pastores. O meu pai foi pastor vice-presidente da Assembleia de Deus Pentecostal em nível nacional. A minha mãe foi pastora também. Meu pai faleceu em 2009. A minha mãe ficou viúva, não casou até 2021, também faleceu. Então nós sempre tivemos, eu e a minha família, sempre tivemos uma educação assim, religiosa, não é? O meu pai apertou muito com a Bíblia, apertou muito com a oração. Tanto quanto quando o meu pai saiu para ser operado, as minhas irmãs, eu não estava em casa, estava na casa de um primo, mas a minha irmã contou-me, né? Disse que o pai, uma das irmãs perguntou: pai, conquistaste muitas coisas, és pastor vice-presidente, mas estás a viajar para ir ser operado, só que não estás a deixar nada para nós. O meu pai disse: não, eu deixei, sim, o meu pai tinha colégios, deixou tudo com a minha mãe, mas disse: olha, maior do que tudo isso, eu não vos dei nada em mão porque eu vos deixei com a palavra. Uau. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi assim que meu pai partiu. Meu pai sabia que ele iria morrer. Ele foi, morreu. A minha mãe aguentou até 2021, mas sempre fomos aquela família que ora, que se segura na mão, que procura perdão, que procura Cristo. E eu tenho até um conselho para as pessoas que estão nos assistindo em casa, Sim, sim. porque é preciso coragem. A Bíblia diz que o reino dos céus é para os violentos. É verdade. Então não esperes ficares em casa e o reino vai te encontrar. Se queres ser grande, tens de ter coragem. A questão é essa. Tu tens coragem para pregar a palavra de Deus? Tu tens coragem para ir atrás dos teus sonhos? Tu tens coragem para falar de Deus para os teus amigos? Porque se nós olharmos agora, hoje, o João Batista, o maior, Jesus disse que o João Batista foi o maior homem nascido de uma mulher, mas ele vivia no deserto. Isso não tem a ver com as pessoas que estão ao teu redor, porque se tu quiseres te mostrar para as pessoas, tu vais viver igual 50 Cent, não estou aqui a julgar, mas é claramente, eles apoiam a prostituição, apoiam músicas mundanas. Sim. Estás a ver? Então, se tu queres ser alguém, tu tens que ter coragem. Homens e mulheres que não têm coragem não conquistam o mundo. Quando eu estou a falar conquistar o mundo, é falar sobre Deus. Tu tens coragem de falar sobre Deus aos teus amigos? Ou estás com medo de dizer que não, você fala muito de Jesus, não vai te levar a lugar nenhum. Tu tens que ter coragem. E essa é a definição para aquelas pessoas que sabem quem é Cristo. Né? Eu falo muito também sobre Mateus, não sei se eu fugi muito da pergunta, mas eu vou chegar lá. Tá lá. Certo. E Jesus teve uma conversa com Pedro. Yes.
no livro de Mateus, fala que Jesus pergunta a Pedro, aqueles que estão lá fora, missionária, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. Mas Jesus se vira a Pedro, porque alguns eruditos acreditam que o Pedro simboliza a igreja, que somos nós. E Jesus faz a pergunta mais importante, e você, igreja, e você, Pedro? Quem tu dizes que eu sou? E o Pedro declara, atenção, porque isso é muito importante. O Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E através da resposta, da convicção, da crença do Pedro, de nós, a igreja, o Pedro recebeu a autoridade missionária. Porque Deus não dá autoridade a todo mundo. Existem grandes, nós dizemos que é grandes pastores, mas tu conheces os frutos dele? A questão aqui é que nós vimos muito o exterior, é porque tá falar bonito, é porque prega bonito, mas o João Batista pregava, comia gafanhoto, minha vida. E mel. Ele pregava no deserto. Nós poderíamos até desprezar o João Batista se entrasse aqui hoje por causa da roupa. Tudo bem que naquela época era meio diferente, mas também existiam palácios. Mas ele não foi para os palácios, ele pregou no deserto. Então, quando Jesus pergunta para o Pedro, para nós a igreja, nós respondemos que todo cristão responde, todo cristão nato, cristão de verdade, responde que Jesus é o Filho de Deus enviado. E a partir desse momento é que Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão Borjona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Atenção! Porque Jesus só é revelado a ti quando tu aceitas em verdade. E ali tu começas a andar na luz, e andar na luz é passo a passo, não se preocupa, não tenha pressa. Se Deus te mostrar toda a caminhada, tu não vais conseguir, não vais seguir, vai desistir. Ele não mostra toda a caminhada, ela mostra metade missionária para nós sermos dependentes dele. É verdade. E é ali onde nós pertencemos. Tudo que nós temos visto hoje, carros, casa, luxo, tudo vai passar. Mas a palavra não passa. Então, por que nós vamos nos limitar a falar sobre Cristo para agradar umas 20, 30 pessoas, se nós podemos exercer aquilo que arde? Se tu tens uma chama que arde em ti, eu acredito que muitos jovens têm essa chama. É verdade. Mas muitos deles estão distraídos, missionária. Por quê? Porque o inimigo, ele marca territórios. Nesse contexto, existem casas e existem lugares que os inimigos marcaram, eles fizeram um certo, como é que se diz? Como a Bíblia diz, que o inimigo, um círculo, obrigado. Né? Eles fazem um círculo e ali eles começam a lançar algumas setas. Exatamente. Se vocês observarem o livro de Salmos, fala sobre Provérbios, perdão, fala sobre a seta que voa de dia. Sim. Fala sobre a peste perniciosa. Esses são setas do inimigo. Eles entram na tua casa por causa de alguma depressão do passado, algum problema de aquelas mulheres que têm muito problema de eu já sofri muito, eu já não. Ela está a declarar que ela nunca vai ter alguém. Está a dizer que todos os homens são iguais. E Deus não age pela pena, missionária. Deus age pela fé. E aquela mulher do fluxo do sangue, minha vida, ela teve que sair da terra dela. Nós não sabemos o que ela passou no caminho. Você ainda teve dores, você ainda teve que pedir pano, ainda teve que limpar o sangue, mas passou um certo processo para poder chegar até onde estava Jesus. Então, o povo de hoje, principalmente os jovens como nós, eles pensam que nós estamos a fazer um favor quando vamos falar de Cristo. Nós temos que falar de Cristo e ter receio. Não, calma, é muito mimimi que eu tenho visto. Então, homens e mulheres sem coragem não vão chegar a lado nenhum. Se tu tens vergonha, aquele dia a Bíblia diz também que Jesus vai se envergonhar de ti perante o Pai. Mas se tu fores um homem de coragem, uma mulher de coragem, anda com os corajosos, vais ver que a tua vida vai mudar. Então, eu cresci num meio que meus pais foram pastores, nós fomos bem instruídos, e eu sempre acreditei que Deus me daria alguém para andar comigo por causa dos sonhos. São sonhos muito, muito grandes, muito fortes. Eu não vou ter muito tempo para contar aqui, a não ser que a missionária permita, mas são sonhos muito grandes. E, inclusive, eu sonhei muito com o Brasil. Uau. Muito com o Brasil. Pregando no Brasil. Chegava um vento bem estranho no Brasil. Eu estava lá
para poder falar de Jesus. E também sempre sonhei que a minha esposa viria do Brasil. Então hoje eu, pelo menos um pouco disso que vocês ouviram é o meu testemunho. Olha, a missionária Damares vai falar, mas é o que Deus fala muito, ministra no meu coração, e eu vou falando muito. Amém. O que o missionário Cristiano falou aqui tem muito a ver com legado. Amém. Deus Eu creio. disse, ele fala muito sobre isso, muitos estão mais preocupados, o missionário Damares, em deixar a herança para os filhos do que legado. Amém. E o pai dele foi muito visionário espiritualmente. Amém. Não é sobre os carros, não é sobre a casa. Amém. A palavra de Deus que ele deixou, não Amém. é? Tornou-se que um legado. Amém. E Um lembraste-me até algo, missionária? Perdão por te Não, à interromper, vontade. só para não esquecer. O meu pai deixou muitos livros. Era uma biblioteca enorme. E parece que ele leu a maioria, porque no princípio, no meio, no fim, tinha a assinatura dele. Tinha alguns traços de alguém que leu e sublinhou. Porém, algum dos livros que eu abri para ler é como se... Estás a ver quando estás a assistir um filme e vês que a história está a encaixar? Uau. É o que aconteceu comigo. Eu já partilhei contigo, minha vida. Eu fui abrir um livro que estava escrito O Último Avivamento. Meu Deus. E eu falei para minha esposa, eu disse, amor, eu sinto que Deus quer me usar como também está a usar muitos. Deus quer me usar como um dos últimos missionários que vai pregar a palavra dele até a volta de Jesus. Eu falei para minha esposa concordou, oramos. E depois tivemos uma reunião em casa, minha irmã mais velha falou a mesma coisa. Ela começou a falar em língua e profetizou a mesma coisa. Sim. E eu fiquei espantado, porque quando eu li aquele livro, é como se meu pai, como falaste do legado, Sim, missionária, sim. é como se meu pai soubesse que eu iria ler o livro. E nas partes que ele sublinhou, são as partes que eu comecei a ler, comecei a perceber a vontade de Deus na minha vida. Porque um simples avivamento começa com uma chama pequena de fogo no teu coração. É verdade. Se tu queres conhecer a Deus, se tu queres chegar mais próximo de Deus, observa essa tua chama. Começa a orar, porque nós vimos que o Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que o Enoque andou com Deus, mas eu pensava que quando a Bíblia dizia, quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, eu pensava que o Enoque andou assim de mãos dadas. Afinal, não. Sim. Na revelação que eu tive, o Enoque andou com Deus, não vou poder exemplificar aqui, mas Deus andando, Enoque por cima dos pés de Deus. Yes. É isso que acontece. Glória. Quando tu começas a ter intimidade com Deus, do jeito que eu tenho intimidade com a minha esposa, eu devo ter mais do que isso com Deus. Porque por Davi vencer, todo mundo fala do Davi. Fala que o Davi era muito pequeno, o Golias era muito grande. Sim. Eu discordo, Davi era muito grande, porque quem está em Cristo não é pequeno. Davi era muito maior que o Golias. Só que as pessoas não enxergavam isso, por quê? Porque eram todos carnais. Yes. Glória. E foi isso que eu vi quando eu conheci ele. Sim. Para poder... Aquele mundo era pequeno, mas dentro dele tinha algo muito grande. Eu falei Sim. assim, como é que é, Sim. Deus? Amém. Sim. Para poderes enxergar algo em mim, tens de estar no Espírito. Exato. Do jeito que a missionária está no Espírito, Uhum. do jeito que nós estamos no Espírito, enxergamos algo grande, missionária, do mesmo É modo. verdade. Então, tem coisas que se tiveres muita carne, não vais enxergar. Às vezes a vontade de Deus está aqui, às vezes as tuas respostas estão aqui. Mas não temos como enxergar. Então, tudo começa pelaquela chama. Aquela chama vai orando. Quanto tempo você ora? Porque você pode entrar no teu quarto, missionário, e falar só 4 palavras de Deus te ouvir. É verdade. Yes. Não precisamos falar muitas coisas, está escrito. Uhum. Não falem muito, porque Deus está no céu e vocês estão na terra. Uhum. Você entra, faz um Pai Nosso, mas o teu secreto, o secreto do Davi, lhe fortalecia. É verdade. Davi está no secreto, está aí a orar, a cantar para Deus, a buscar Deus. E aquilo era a força dele. Quando Davi vai em público, Deus lhe honra, porque no secreto ele lhe busca. Yes. Oh, Então, se tu não glória. buscas Deus no secreto, tu queres que Deus responda às tuas orações, Deus te dê um marido, Deus te dê casa, carro. São coisas pequenas, são coisas que nem a unha de Deus. Uhum. Deus pode fazer isso num sopro. Você tem tudo que tu quiseres. Deus sabe o que nós precisamos. Mas antes nós precisamos buscar o reino. O que é buscar o reino? Na verdade, Deus não quer que você acredite nele. Deus quer que você o encontre.
E o encontrar Deus é no teu secreto. Quando tu entras no teu quarto, fala com Deus. Desenvolve este hábito. Ainda que o teu corpo não queira, porque o corpo sempre vai querer festa, Sim. vai querer coisas negativas. Sim. O apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre que o nosso corpo quer coisas erradas. É verdade. Mas há uma luta aqui entre o espírito E a carne. e a carne. Então, quem vencer, Jesus disse, o dará da água viva. Então, lute pela tua vida. Mostra que você tem sede, tem vontade de Deus. Isso é o mais importante. Amém. Eu acho que eu terminei por aqui. Amém. Falou Meu bonito. Deus. Meu Deus, foi impactante. Amém. Foi impactante. Mamães, papais, eu também faço parte desse time. Amém. Eu já comecei a fazer a minha parte. Amém. Incutir. A palavra de Deus diz que nós devemos incutir a palavra aos nossos filhos. Amém. Desde pequeno. Amém. E é o que o pai dele fez. Amém. É o que a minha mãe fez. Amém. E o que eu estou a fazer. Amém. Incutir a palavra de Deus nos nossos filhos. Ainda que eles cresçam. Podem até tentar se desviar. Mas a semente foi brotada em nome de Amém. Jesus. Vamos começar a pensar no legado. Não é herança. Amém. Carro estraga. Amém. Casa. Muitas vezes até fica... Yes. Cai. Yes. Mas o legado não. Perceba a jogada. O legado não. Amém. Vamos colocar Cristo em primeiro lugar. Amém. Missionária Damares. Como tudo começou, missionária? Como meu esposo, eu nasci no berço evangélico. Graças a Deus, é muito bom quando você casa com uma pessoa que tem características idênticas à sua. É verdade. Você ser criado num berço evangélico te cobre muito de outras coisas que tu poderia conhecer, poderia acontecer na tua vida, né? Então eu venho de uma vida muito regrada. Minha mãe, pronto, na infância não podia. Acho que eu não sou dessa época. Acredito que eu não sou mesmo dessa época que meu pai proibia as minhas, porque nós somos 14 filhas. Minha mãe tem 7 homens e 7 mulheres. Então lá em casa tem Eliseu, tem Abraão, tem Moisés, tem Sara, tem Ruth. Damares também era uma discípula. Sim. Então, pronto, mãe de 14 filhos e meu pai deixou minha mãe, foi brincar com outras mulheres. E quando eu nasci, assim, pouco eu estive assim com meu pai em casa, mas se conta na família, minha mãe conta. E as minhas irmãs também falam isso, assim, às vezes admiradas, porque quando a gente era criança, tínhamos que usar, aqui vocês chamam, aquilo que prende o cabelo? Mola. Não, é a mesma cor de gancho. tecido, a xuxinha. Punho. No Brasil fala xuxinha. O punho Exato. tinha que ser ou branco ou preto, porque o resto das cores a Xuxa usava. Então, televisão em casa, eu não cresci com televisão. Por isso que hoje na minha casa, acho que tem 3 televisões, né, amor? E a gente passa lá o dia todo, porque você não cresceu naquela vida, depois você tem oportunidade, enfim, foi uma vida muito regrada e até, às vezes, posso dizer, espiritualizando muitas coisas, né? Então, eu cresci espiritualmente, conheci Jesus numa depressão profunda, não pude trazer, porque nem tenho aqui em Angola, eu tenho exemplar só nos Estados Unidos, mas eu coloquei isso no livro, eu enfrentei uma depressão, uma síndrome do pânico, mas para que eu chegasse a esse nível espiritual de poder ministrar em vidas, foi uma adolescência, foi uma juventude de escolha. E a profetisa perguntou como tudo começou. E eu me lembro muito bem quando tudo começou. Eu tinha 16 anos de idade. Uau. E eu tinha tudo para seguir a minha vida de adolescente, de artística, ou tentei fazer teatro, tentei me inscrever em, na verdade, Facebook, né, para ser modelo fotográfica. Nunca tive altura, mas vamos poder fazer propaganda. Sim. E eu me lembro que
quando estava dando quase tudo certo, comecei a receber ligações da agência. Olha, hoje temos o evento, você vai ficar na frente da plateia e você precisa ser vista, as portas vão começar a se abrir. E minha mãe sempre pegando no meu pé, se você ir, eu pego seus cabelos. E eu, rebelde, fui fazer na agência de modelo e tava tudo certo. De repente eu comecei a sentir algo parecido com bulimia. Tudo que eu comia, eu jogava pra fora. Isso custou 3 dias. Tudo que eu comia, eu lançava pra fora. Então, mexeu muito comigo, porque enquanto eu me maquiava, a minha maquiadora, a produção falava assim, você está criando fotos, você hoje é um produto do mercado, então tá aqui o seu book, você não pode deixar o cabelo crescer e nem deixar curto, você não pode pintar o cabelo, você não pode... Todas as vezes que um empresário quiser conhecer você, que é o teu produto, e me mostrou minha foto, você tem que estar assim. Então, calma aí. Eu não podia engordar, eu não podia emagrecer, e era uma coisa assim muito artística, era muito cigarro no clima, era muito... Eu falei assim, eu vou cair no mundo. E minha mãe recebia telefonemas, olha, eu gostei da tua filha do Rio de Janeiro, deixa eu pagar tudo, deixa eu vir. E minha mãe sempre acusando, minha mãe falava com muita educação, disse assim, a minha filha, ela é de Jesus. Minha mãe falou para uma produção, né? Minha filha é de Jesus, minha filha não pode cair no mundo artístico, tanto que quando eu comecei a cantar, o Senhor me colocou dentro de multidões, de deões missionários, e minha mãe falava assim, cuidado com a fama, cuidado com a fama que você pode ir para o inferno. Então minha mãe sempre com aquele cuidado todo, e eu me lembro que com 9 anos de idade, eu vendia gomas de mascar nos semáforos, né? Balinha nos semáforos. Vendíamos a Trident, que era o chiclete, enfim. E todos os meus irmãos, nós não tínhamos do que viver. Então, meu pai com outras mulheres, minha mãe com 14 filhos. O meu irmão do meio pensou, teve uma ideia, vamos para os semáforos vender. E eles contam que eu era muito pequena, mas já estava em vida. Meu irmão... muito inteligente, hoje está em Portugal, tem um açougue em Portugal. Ele muito inteligente disse assim, mãe, nós vamos levar os meninos para vender nos carros, nos semáforos, mas vamos criar uma estratégia, porque a gente tem que enriquecer. Ele sempre quis ser muito rico. Então, meus irmãos contam, né? Que ele pegou todos os meninos, um pouco mais velho, tinha 2 que não podia, Abraão e Samuel eram mais novos, e vestiu os meus irmãos. A gente não tinha muito dinheiro, mas o que deu a gente é isso, tem que fazer acontecer. E minha família fez acontecer. Ele comprou roupa de exército, botinas, boinas, todos os irmãos paravam no carro com licença, jovem, batia continência, falava tudo igual, vendendo a goma de mascar. Então, se aquela época tivesse rede social, poderíamos estar ricos? Sim. E aí, o plano de Deus foi assim, cada um vendia, depois dali saiu gerente de posto de gasolina, o outro foi trabalhar no Pão de Açúcar, no supermercado, e pronto, e Deus cuidou. Só que por que eu entrei nesse assunto? Eu me lembro que parava carros, porque minha mãe falava assim, vocês vão trabalhar no semáforo, mas vocês não podem pedir dinheiro. Vocês não podem porque vocês são de Deus e pronto, então vai se arrumar. E ela colocava vestidinho, tudo, eu ia tão lindinha trabalhar no semáforo. E todos os meus irmãos bem arrumados, e parava os empresários. E ficava horas com a minha mãe, deixa eu levar ela pra televisão, falava das minhas irmãs, nós pagamos tudo. Minha mãe falava, ele é de Jesus. Só que com 16 anos de idade, quando eu fui bater de frente com essa vida de quero ganhar dinheiro, sou nova, mas alguém está dizendo que eu posso tirar algumas fotos e me tornar modelo, que não considero isso, tá? Falo isso de uma forma muito fútil, tá? Porque virar modelo no Brasil é uma pessoa entre milhares, né? A gente vê aí casos de modelos que foram para o exterior para hoje ser famosa. Então, assim, não era considerável. Eu sei que eu ia ser um fracasso, mas naquela época eu queria fazer alguma coisa, né? E ali eu me olhei no espelho com 16 anos de idade. Eu falei, Deus, se o Senhor me curar, eu dou a minha vida para Ti e eu quero viver um ministério. E eu lembro que naquela oração eu comecei a comer e não vomitava mais. E eu comecei a me cobrar. Eu falei, e agora? Eu falei para Deus que eu queria, e agora o que eu vou fazer? E eu, adolescente, eu era solista do coral dos adolescentes da igreja. Então vai cantar, a Damares vai iniciar o louvor fazendo a voz de arranjo,
E eu comecei a me sentir incomodada. E o meu espelho, isso é muito, muito forte. O meu espelho era a minha maior conversa com Deus, porque eu me olhava no meu olho. Pastora, quando eu me olhei no espelho e disse, Deus, me faz alguém diferente, eu larguei aquilo que o Senhor nem permitiu, né? Mas as minhas vontades, eu preciso ser alguém diferente na terra. E o Senhor me fez a ir para a igreja, ao invés de só cantar nos adolescentes, eu comecei a ver a irmãzinha que ficava na porta do banheiro puxando a água que caía no chão. Falei, essa mulher é grande. Como é que ela consegue vir para a igreja, mas ela fica ali sentada porque ela quer cuidar do banheiro da igreja? E o Senhor falava, olha aquela irmã, ela vai limpar o altar com álcool para o pastor, quando for, estar limpo. E eu comecei a ver as coisas mais pequenas. Meu Deus. Tanto que depois, muitos anos depois, eu fui para os Gideões Missionários, em Santa Catarina, no congresso, para mais de 10 mil pessoas simultaneamente. Deus falou, vou te colocar para cantar naquele altar. Falei, o que o Senhor vai fazer para me colocar lá? É impossível. E Deus me disse 4 horas da manhã, vai lavar todos os banheiros. Pastora, eu acordei, eu fui lavar os banheiros dos Gideões. Quando eu saí, era quase 7 horas da manhã, 7 e alguma coisa, estava acontecendo o primeiro culto. Tô andando tranquilo assim na frente do altar, o pastor falou assim, sobe, você vai cantar, Deus mandou você cantar. Meu Deus. Amém. Então, desde os meus 16 anos de idade, quando eu me olho no espelho e falo, Deus, me dá uma identidade no evangelho, o Senhor foi me mostrando coisas simples. É por isso que hoje eu gosto muito de estar debaixo dos viadutos. Por isso que hoje as pessoas vêm até a mim com a pinga na mão, vomitadas, e me abraçam. Eu não consigo ter tempo de falar sai, porque eu consigo ver a alma dela. Yes. Então o Senhor, com 16 anos de idade, ele disse assim, eu vou te dar uma característica de alguém que vai fazer o que muitas pessoas não querem fazer. Aí eu falei assim, tá bom, Senhor, então eu vou ser o quê na igreja? Me fala logo que eu tô ansiosa, agora que eu deixei tudo, olha a minha briga na frente do espelho. Sim, Agora que eu deixei tudo, eu preciso saber o que eu vou ser. Eu vou ser a irmã que fica no banheiro, eu vou ser o quê? E pronto, o Senhor começou a me dar o dom de louvar, comecei a louvar no meu quarto, e o Senhor falava, você vai ser escritora, eu falava, Deus tá falando que eu vou ser escritora, então vou escrever músicas. No final, tive um caderno de 85 composições, nunca usei, porque eu queria brigar entre ser escritora e ser cantora. Ok. É muito grande a minha história. Outro dia você me convida de novo. Eu convido sim. Mas pronto, aí hoje eu tô aqui porque no decorrer da minha caminhada, com quase 10 anos de itinerância, eu falei assim, agora eu sou escritora, agora eu só não canto, mas eu consigo dar palestras, vidas sendo transformadas, pessoas me ligavam, homens, não tô falando de mulheres, homens também me ligavam em soluços, eu fui curada com o seu livro, eu ia tirar minha vida. E eu falei assim, agora eu vou fazer psicologia. Porque com psicologia eu entro dentro das faculdades e eu vou pegar aquele funcionário que está trabalhando na empresa e ele vai trabalhar bem porque eu vou dar palestra. Quando eu paguei a faculdade, a inscrição da faculdade, me deu aquele frio, amor, que eu tive quando eu te vi. Aquele frio na barriga, aquela suadeira. Eu falei, é o que, Deus? Aí Deus me revelou a África. Uau. O Espírito Santo está aqui. Ele me revelou a África e eu vi, pastora, eu vi crianças caídas no chão. Meu Deus. Eu vi pessoas com as roupas rasgadas. Ele me disse assim, 5 anos de faculdade é muito tempo com o que eu vou fazer contigo. Você vai para a África. Como é que eu ia para a África se o chinelo, a havaiana que eu tô usando na época tem um grampo, um prego debaixo? Meu Deus. Como é que eu vou para a África se eu comia ganhando cestas básicas? Eu falei, Deus, qual é que é a tua? Não entendo. Tá me confrontando, porque a minha família cresce, passaporte carimbado, o meu tá guardado ali há 3 anos. E o Senhor me deu uma poltroninha da cor da sua roupa, pastora. E ele falava assim, às 3 da manhã, glória a Deus. Todos os dias, às 3 da manhã, ajoelha ali e fala comigo. E todos os dias eu ajoelhava e falava, Senhor, Tu és o Deus que me leva para a África. Pastora, eu não fiz dias, eu não sei quanto tempo, mas eu fiquei um bom tempo falando, eu só ajoelhava e falava, Senhor, Tu és o Deus que patrocina a minha viagem para a África. E nesse decorrer do tempo, o Senhor me levou em uma agenda, grande agenda, que era uma cruzada evangelística no meio de uma praça. Quando eu peguei o microfone, eu já comecei a ouvir os gritos. Deus começou a libertar antes de pregar. Eu falei, Deus está aqui, tem algo aqui. E naquele dia,
Era na rua, a cruzada, era um culto evangelístico, tudo escuro, ninguém se via, mas tinha Jesus, estava naquele lugar. Yes. Eu falei assim, depois de pregar, irmã, eu preciso ir ao banheiro. Por favor, me leve ao banheiro. Tem alguma casa que pode me receber? Tem a casa da irmã Maria, não vou falar assim porque não me lembro o nome. Quando eu cheguei naquela casa, a filha está sentada no sofá, glória a Jesus. Ela está sentada no sofá com uma bolsa, tinha vindo de uma cirurgia, e aquela senhora abriu a porta e disse, minha filha, pode usar o banheiro. Aqui é simples, mas vai usar o banheiro. Olha, quando eu olhei no espelho, ao lavar as mãos, o Espírito do Senhor falou para mim, a tua oferta de hoje você vai ofertar aqui dentro. Jesus. E eu estava naquele tempo ali, saindo de pandemia, sabe como é que é, né? Eu falei, na época era $100, que no Brasil é equivalente a R$500. Eu falei assim, ok, tá bom. Eu não briguei muito com Deus, porque quando Deus fala queima, é uma chama que queima, você só quer fazer. Eu saí e falei assim, irmã, muito obrigada, você é uma bênção. Olha, hoje Deus tem um presente pra irmã. Aquela mulher começou a chorar. Ela disse, meu Deus sabe, meu armário tá vazio. Ela disse assim, mulher, quem foi que te falou que é dinheiro? Tu tá ligada? Ela disse assim, eu sei que é dinheiro, é o que eu preciso. Minha filha saiu de uma cirurgia, meu filho tinha que fazer Uber, também não consegue, meu armário tá vazio. Eu falei assim, tá bom, a senhora tá ansiosa, tudo certo, então vou falar. Deus mandou te dar a oferta de hoje, só que o culto tá acabando, a senhora consegue ouvir? O pastor vai dar a bênção apostólica. Quando eu pegar, eu te dou o dinheiro. E sentou no sofá pra chorar, não conseguiu ficar de pé. Eu falei, fica tranquila, já deu certo. Quando eu estou saindo, tinha ali umas seguidoras querendo tirar foto, uma mulher sumiu. E disse assim, olha, a irmã que estava aqui para tirar foto com você saiu e mandou você esperar porque tem algo para você. Eu falei assim, tá bom. De repente a irmã vem correndo, com os cabelão, vem correndo, pegou um bolo de nota de 100 e colocou aqui dentro em mim. E eu peguei, eu falei, é o que isso? Ela disse assim, Deus mandou te dar, Deus mandou te dar. E eu estava assim pensando, ela não precisa, mas agora que eu vi você ofertar na minha frente, eu tô te dando. Irmã, eu sentei na calçada. Ela disse, você vai sentar no chão? Eu falei assim, então você não me conhece? Então você não assiste os meus vídeos? Você não vê que eu sento nas ruas como morador de rua? Irmã, eu tô impactada, eu preciso contar quanto tem aqui. Contei 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas de 100. O valor que Deus mandou dar era 500. E ele tinha 600 reais. Eu levantei bem feliz e falei, vamos entregar pra irmã. A irmã falou assim, você vai entregar? Eu acabei de te dar. Eu falei assim, pensa bem, o pastor vai me dar oferta, eu tinha que entregar, a irmã tá ansiosa, vamos dar, depois eu só pego a dele e fico pra mim. Ela disse assim, tá, mas tira 100, porque você falou que ia dar só 500. Eu falei assim, irmã, Deus não deve nada pra ninguém. Quando eu saí dali, o pastor que está me levando para casa, minha mãe estava comigo naquela noite, já era madrugada, comemos, nos divertimos, conversamos, e o pastor no carro assim, missionária, falou para minha mãe, eu estou preocupado porque eu trouxe a sua filha para pregar nessa cruzada só para um empresário ver ela. Eu não tive a oportunidade porque foi muito corrido, mas no final a esposa dele a conheceu. Uau. E ele disse assim, uma vez, uma missionária de Moçambique veio, eu apresentei, ele deu 10 mil reais para essa moça. Né? É cerca de $2.000. Então eu queria que a sua filha fosse abençoada. E de repente, quando o moço estava falando, disse assim, ora para esse homem, deu só 600 reais, mas ela tem que receber uma oferta grande. O tempo foi passando, missionária, pastora, profetiza, grande mulher de Deus. Eu ia nas igrejas e Deus falava exatamente, tira a sua oferta e dá para tal pessoa. Fiz isso pela segunda vez, vendi todos os meus livros. O valor deu 515 alguma coisa, que eu tinha apenas 15 livros. Quando eu fui enviar o Pix, isso é outra história, para outra irmã, que Deus falou assim, tudo que vendeu hoje você vai dar para outra irmã. Eu vi o número, eu tive uma visão, eu vi o número 600. Isso é um mistério. Eu falei, Senhor, mais uma vez, eu vou doar 600 reais, eu vou ficar sem nada. Agora eu vou tirar 100 do que é meu, porque 500 foi venda dos livros. E o Senhor falou assim, dá o que não é seu. Todas as noites eu orava, o Senhor patrocina a viagem, o meu telefone tocou um dia. Meu Deus. E uma grande amiga que não sabia do meu propósito, ela disse assim, olha, Damares, Deus mandou te dar 6 mil reais. Eu falei assim, 6 mil reais? Esses dias eu fiz a cotação de um bilhete para a África e tá 6 mil reais. Meu Deus.
Eu comecei a ver por que de 6 mil reais, por que dessa irmã de 6 mil reais, eu entendi que 2 vezes Deus me fez dar 600 reais, que era 10% do dízimo. Então o Senhor me testou há muito tempo antes de me trazer para a África. Então, tudo foi preparação de Deus. Eu falei, missionária, que quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada, inclusive eu devia $2.500, que eu tive que pagar depois de 3 dias que chegar aqui. Meu Deus. E olha, é muito testemunho, viu? Inclusive, amor, nós nos casamos, pastora, dentro desse rebuliço, porque nem sempre o rebuliço é para dor. Eu vejo muito de uma forma ao contrário, porque Ezequiel, quando ouviu o barulho dos ossos, né, que poderia assustar ele, foi para colocar tudo no lugar. Sim. E na minha vida, do meu marido, foi um rebuliço, porque tem que se conectar as famílias, vocês estão aqui namorando, brasileira, angolana, e daí? Casamos em 26 dias. Nós não tivemos tempo... 2 semanas, não é? Não, 26 dias, meu amor, é quase um mês. Não, 4 semanas não, e pouco. Não foi um mês. Foi 26 dias. Foi? É que as mulheres são muito detalhistas. Sim, já estava até o dia 26 dias. E aí eu falava assim, Senhor, eu não quero errar contigo, então se for de ti, confirma. E eu liguei pro pastor Isaac, falei, pastor, eu queria tanto uma festa. Ele falou assim, missionário, você tá em pecado? Eu falei assim, não, porque ele é tipo um pai pra mim. Ele disse assim, se você e seu noivo, né, que ele já tinha pedido minha mão, estão em retidão, Deus vai te honrar, não se preocupe. Eu falei assim, eu não tenho nem o que comer aqui em Angola. E ele falou assim, Deus vai te dar uma festa. Então nós estávamos orando, íamos casar para fazer uma festa no quintal e Deus nos honrou. E as pessoas comentam o quê? Casamento dos filmes. Mas lembrando ainda que, mesmo noivos, nós queríamos confirmação de Deus, mesmo noivos. Então, a minha esposa, na altura, a minha noiva, ela entrou no quarto e eu disse, eu vou orar aqui, neste quarto, e tu vai orar no quarto de hóspede. Vai lá orar, eu vou orar aqui. Mas Deus tem que falar alguma coisa. Se não falar hoje, não vamos fazer nada. Porque Deus fala. É porque diante de um homem, uma mulher, vamos namorar para casar ou vamos terminar? Era isso que eu aconteceu. É isso. Se Deus não falar, a gente se separa. Sim, porque o mesmo que eu queria, o mesmo gente que a não minha queria esposa errar. queria. Eu queria que sim. Deus me desse alguém que completasse, ou seja, andasse comigo no meu propósito. Sim. Meu foco sempre foi meu propósito. Sim. Da minha esposa também. Amém. Então nós oramos assim, ela foi pro outro quarto, eu fiquei nesse quarto. Nós a orarmos. Eu a pedi confirmação, ela também pedia, ela muito chorona a contar, orar, ela assim, só Deus. Aí ela veio no meu quarto, deu a volta, não tinha necessidade de fazer isso, mas ela deu a volta nas minhas costas, pegou a mão dela direita, esquerda. Uma das mãos, colocou no meu ombro esquerdo, justamente igual ao sonho que eu tive da mulher que Deus me mostrou que seria a mulher da minha vida. A amiga dele tá aqui nos bastidores confirmando. Sim, Ouvi esse sonho há muito tempo, né? ela colocou as mãos dela aqui. Quando ela colocou, eu disse, amor, Ele tava de confirmaste? joelhos. Yes. Eu disse, amor, confirmaste, porque do mesmo jeito que Deus me mostrou, do mesmo jeito que Deus acabou de confirmar aqui, Deus tá que aqui. você e minha esposa, nós vamos casar. E foi assim, casamos. Aí pronto, meu Deus, nós vamos casar. E agora? Vamos preparar o casamento. Não tem papel aqui para eu casar. Deus preparou, chegou do Brasil em 2 dias. Alguém queria cobrar $350 para trazer um papel, chegou de graça em 2 dias. Eu falei assim, epa, o diabo não se mete à toa assim não, isso é coisa de Deus. Porque as bênçãos do Senhor, elas enriquecem. Amém. E não acrescenta dores. Amém. Tudo estava fluindo. É verdade. Pronto, para casar em Angola, vamos fazer como? Queremos casar rápido porque temos propósito e Deus colocou um sentimento vivo, verdadeiro. De repente recebemos uma ligação de Portugal. Alguém do nada perguntou assim, vocês querem casar quando? Aí pronto, eu falei assim, como é que é? Deus te mostrou em sonho? Pronto, eu acho muito chique, é cultura em Angola, mas eu achei muito chique casar como as novelas, tá? Que o juiz vem onde é a minha festa e faz casamento. Foi perfeito. Sim, é verdade. Então, casamos no notário, que no Brasil fala no cartório. Sim. E casamos com a cerimônia no mesmo dia. E eu tenho um testemunho muito emocionante. Eu não tive ninguém da minha família ali perto, apenas o meu filho.
que estava comigo. E Deus falou na boca do pastor, quando colocamos a aliança, o pastor olhou muito cheio de Deus e falou assim: eu tenho um recado da parte de Deus para vocês. Sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque a vossa caminhada serão sozinhos. Ai, E ele falou assim, vocês caminharão sozinhos, mas serão muito grandes. glória a Deus. E a gente, às vezes lá em casa, quer olhar o WhatsApp, que tem 400, 700 mil contatos. E o Senhor fala assim, não adianta, ninguém vai resolver o vosso problema. É mesmo Vocês são isso. sozinhos. É mesmo isso. Então, nós somos privilegiados, pastora, porque quem anda com Cristo, meu Deus, vai deixar um legado grande. Nós estamos ansiosos para tudo isso, né? Amém. Para deixar esse legado através da nossa igreja que está sendo construída ali no Zango 3. Sim. Né? É uma base missionária. Atualmente, nós temos 110 crianças. Uau. E com a reforma das 4 salas, vamos aderir mais umas 80, 90 a 200 crianças. Sim. E Deus falou assim, ao invés da escola ter um pátio para elas correrem, faça a igreja. Uau. Então, as salas são ao redor, tem a cozinha, tem o escritório e o pátio do colégio é a igreja. Amém. E nós Enquanto estamos falas, Deus preparando. diz assim, diz a ela para deixar o Pix. A minha regia é Deus. Amém. Diz a ela para deixar o Pix. Está assim na minha cabeça. Diz a ela para deixar o Pix. Amém. Tem pessoas que vão doar. Amém. Temos muitos irmãos que nos seguem no Brasil, de toda parte do mundo. Amém. A Bíblia diz... Eu estou quase a chorar. Ah, eu também. Não, não façam isso. A nossa amiga está Por favor. verdade. chorando. É Jesus. Amém. Eu tô quase a Jesus chorar. está aqui. Eu sinto. Amém. Eu tenho essa sensibilidade quando me conecto com as pessoas de verdade. Quando eu me conecto com pessoas que têm a mesma visão que eu, que ajudar, que abraçar, que ouvir as Amém. pessoas. Amém. A Bíblia diz que dar é melhor que receber. Amém. E deste, vais dando. Mas Deus nunca te abandonou. Amém. Deus foi fiel contigo e vai ser sempre. Amém. Quando continuas com esse teu coração de ouro, eu me identifiquei muito, sabe? Pensar sempre nas pessoas. Pensar sempre no que as pessoas precisam. E estar sempre na brecha. Estar sempre na obediência com Deus. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Às vezes, mesmo cansada, mesmo não tendo tanto, Ele diz, dá. Ele diz, ajuda. Ele diz, vai lá. Tem alguém que precisa de uma palavra. Mas às vezes eu te digo, eu estou cansada. Ele diz, vai, tem alguém que precisa de ti. E eu mesmo cansada, eu vou. Amém. E encontro sempre alguém que precisa de mim. Amém. Abraçar, para ajudar, seja financeiramente, seja com uma palavra. É isso que Cristo pede de nós. Amém. Obediência. Dar é melhor do que receber. Amém. Obedeçam. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Cristo em nós temos tudo. Amém. Poderá tua mãe e teu pai te abandonar, mas eu, o vosso Deus, nunca vou vos abandonar. Amém. Porque nós vestimos a camisola de Cristo. Amém. Nós vestimos, nós demos a cara para Cristo. Não seremos confundidos. Amém. Não seremos esquecidos. Amém. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 Yes. à nossa direita. Glória a Deus. Nós não seremos atingidos em nome de Jesus. Amém. Jesus vos ama. Eu vos amo. Jesus vos ama e eu também vos amo. Amém. Eu fico muito feliz quando Deus me apresenta pessoas que falam a mesma língua que eu. É difícil encontrar. Uns vão te chamar emocionada. Uns vão te dizer, não, ela quer aparecer. Não é sobre aparecer. É sobre fazer a vontade de Deus. Amém. Você não quer saber de pessoa, o que vão falar, se está fazendo sol, se está fazendo chuva. Você diz, eis-me aqui. Amém. Muito obrigada por vocês existirem. Muito obrigada por vocês fazerem parte desta linda caminhada. Amém. Eu estou com vocês. Obrigado. Daquilo que Deus me permitisse, coração. Eu estou com vocês. Amém.
se é para arrancar o sorriso das pessoas, se é para liberar cura, eu estou com vocês. Direcionamento, eu estou com vocês. O que Jesus faria? Faria exatamente o que nós estamos a fazer. Abençoa a vossa vida em nome de Jesus. Amém. Esse programa é muito especial. Esse programa está sendo muito especial. Está mexendo comigo. Amém. O que é bom dura pouco. Mas ainda tem uma pergunta. Missionária, deixa o Pix. Ele insiste. Amém. Olha, Meu Deus. tem algo dentro de mim, pastora, que eu caracterizo isso como pai e filho. Porque quando Deus ele me chamou, muita coisa mudou na minha vida e foram muitas dores. E por diversas vezes eu perguntei, Deus, eu sou o seu fantoche? Porque é como se eu vejo, não vou dizer via, porque essa é a minha carreira, até a volta de Cristo, estamos aqui para cumprir a nossa missão. É verdade. Tem um louvor da APA Cristã que fala, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Yes. Então, quando você está em tribulação, você ora mais gostoso. Sim. O teu gemido sai da alma. Yeah. E o Senhor, ele vai pegar aqueles filhos específicos e vai dar uma prova maior, porque sabe o tanto que dá isso. Sim. E eu falo, Senhor, eu me vejo como se Deus pegasse assim, os pauzinhos por cima, aquele boneco de madeira tá balançando e os meus pés estão doendo. Não adianta gritar, é a hora que você está em ação. Sim. É verdade. E quando a profetisa fala, deixa o Pix, isso vai muito além de dinheiro, vai Sim. muito além de uma rede que vai assistir a gente, mas é por um propósito. Eu não preciso me expor, mas eu preciso ser orientada por Deus e falar aquilo que está no meu coração. Hoje pela manhã, nós temos um moço que ajuda nós, ele disse, olha, eu vou lavar a louça, depois eu vou ter que sair e ir para casa, normalmente ele dorme ali no nosso sofá. Esse moço que era embriagado hoje está sendo liberto, a gente cuida dele. Sim. E ele disse assim, mas eu volto amanhã, porque eu tenho que levar uma injeção, aqui em Angola se fala pica, né? Sim. No Brasil se fala sim, injeção. sim. E eu queria saber se você tinha 2.000 kwanzas para me dar. E ele trabalha muito. E eu queria dar 5 ou 10 mil kwanzas. 2.000 kwanzas eu não vou falar certo, porque o câmbio sobe e desce, mas pode-se considerar no Brasil R$20. Sim. 5.000 kwanzas pode se considerar de R$37 a R$50. E eu falei pra ele assim, olha, eu posso dar uma olhada, eu vou ver o que eu tenho assim. E eu abri a bolsa, eu olhei, e eu falei assim, eu queria te ajudar mais, mas eu vou dar apenas 2.000 porque é o que eu tenho. E eu deixei, profetiza, na minha bolsa, nós deixamos, né? Porque o meu marido sabe também, acompanha comigo as nossas finanças do ministério, de tudo. Nós temos pedreiros em obra. E essa semana precisamos dar a ele 350.000 kwanzas por terminar todo o chão. Só que exatamente hoje nós saímos de casa e eu deixei dentro, guardado ali, 2 notas de 2.000 kwanzas e uma de 5. Então, aproveitando essa plataforma, você que está nos assistindo, você que está nos vendo belos assim, é a graça de Deus, mas nós estamos no campo missionário e nós precisamos de suporte em oração, principalmente. Mas a Bíblia diz o quê, pastora? Anunciai aos santos as vossas necessidades. Yes. Nesse momento, eu não preciso orar para minha casa. A minha casa está com o armário muito cheio. Mas ainda essa semana, precisamos... 350.000 kwanzas, né? Que o mestre custa. O chão. Nós precisamos comprar tinta para todo o espaço ser pintado. Nós precisamos fazer muitas coisas. Nós temos, pastora, graças a Deus, todo o material do banheiro comprado. Amém. Então, as crianças, antes de estudar, olha o que Deus me fala. Elas não podem estudar com esses cabelos cheios de piolho, porque é uma escolinha gratuita, né?
Então as crianças chegam com muito piolho, ferida. Quando o meu marido foi pegar a máquina para cortar o cabelo das crianças, fizeram fila. Vamos cortar o cabelo desses meninos. Feridas abertas. E o Senhor falou assim, compre chuveiros, faça uniforme e faça delas como se fossem um orfanato. Então tudo está comprado do banheiro, vai ser uma escola show, mas nós precisamos do seu apoio. Então esse Pix que a pastora foi orientada por Deus, para nós colocarmos aqui, vai chegar até você e saiba que a sua semente de oferta será... Depois vamos falar das redes sociais, né? Para todas essas crianças que vocês estão assistindo aí. Sim. E com certeza o sangue missionário vai correr na veia de cada um de vocês que estão aí. Então, desde um cimento que é 6.000 kwanzas ou um balde de tinta que você for capaz de ofertar, sinta-se muito privilegiado, porque hoje, na gravação deste vídeo, pastora, nós não temos os 350.000 kwanzas, mas nós sabemos que, de repente, o telefone toca. Missionário é viver de milagres. Missionário, todo mundo sabe, nós não somos empresários ao ponto de vamos cuidar de tudo. Se fosse assim, seria fácil. Graças a Deus, o Senhor nos coloca pessoas famosas, jogadoras de futebol. Olha, tá aqui carteira para as crianças, as mesas, as carteiras das crianças chegou de via marítima do Brasil. Foram R$35.000 que uma irmã ofertou. Então nós recebemos, mas tem hora que se você não orar, os ouvidos dos ofertantes não soam a voz de Deus. É verdade. E nós pedimos vossas orações. É verdade. Eu concordo. Deus seja louvado. Amém. Então, o Pix, ele é CNPJ, cai direto na conta da associação. Pix é CNPJ, quando você faz a sua semente de oferta, tem ali o nome Praça São Púlpitos Preparando o Futuro, que é o nome da nossa ONG, tá bom? É uma associação sem fins lucrativos. Então, é 28 15 15 02 1000 contra 32. Repetindo, 28 15 15 02, uma sequência de 3 números 0, 132. Amém. Glória a Deus. Vocês ouviram tudo aqui. Não pulem o vídeo. Assistam esse vídeo, princípio até o fim. Você será impactado com esse grande testemunho dos 2 missionários aqui, neste programa que não é meu, da Serva Edna, nem da produção, é de Deus. Eu disse aquela hora que vão durar pouco, mas antes de nós terminarmos, tem 2 perguntas, visto que são casais. Missionária, tem como uma mulher, dentro do casamento, não colocar Deus em primeiro lugar, não orar? Como é que esse casamento termina, afinal? A mulher que não ora dentro do casamento, a mulher que não é intercessora pelo seu casamento, missionária. Porque hoje eles dizem, eu vou orar, eu tenho muita coisa para fazer, eu não estou nem aí. Ele que vai para a vida dele, eu não quero ninguém que me estressa. Ela quer a mulher. Existem problemas que está acontecendo no físico, mas existe uma ligação no mundo espiritual. Né? A gente sabe que uma empresa, quando está indo à falência, a solução é o quê? É reunir todos, os chefes vão nas pontas, os funcionários aqui, de repente um dá uma palpite, o outro, se a gente fizer assim dá certo, a empresa dá certo por conta de uma reunião. Exatamente. Né? O filho que tem a prova para fazer no colégio, o pai fala, senta aqui, estuda a prova e faz. Agora, o mundo espiritual não é apenas sentar com o marido na cama e vamos conversar, não. Porque você não está falando de empresa, você não está falando de negócio, você não está falando de vida artística, você está falando de mundo espiritual que precisa de suporte, sabendo que o casamento é algo que é privilegiado por Deus, que Deus concedeu a nós, então o diabo vai querer lutar só pelo fato de Deus nos proporcionar. Sim. Né? Então, assim, pra mim, né, eu não sei se tem alguma mulher aí, maravilha, ou que consegue dar tudo bem na sua vida, no seu casamento, no seu matrimônio, apenas sentando e conversando. Claro que nós temos que ser inteligentes, né? Buscar sabedoria. Exato. E no fluir das palavras, poxa, você tá falando isso, eu tô até mais apaixonado por você. Exato. Mas você tem que ter a graça de Deus. Não espiritualizar tudo, com certeza. Saber separar o tempo de falar, amor, vamos estar aqui. Deus orientou isso. E o tempo de falar sobre respeito, submissão, autoridade e tudo mais. Agora, uma mulher que ora,
ela tem raiz. Yeah. Porque a palmeira, ela vem, o vento passa, vem aquele temporal, ela balança, mas ela não sai do lugar. Sim. Agora, todo casamento, é impossível você falar assim, nossa, esse casal aí é flores e rosas só love. Como assim só love? Se nós estamos em um mundo, eu quero abrir os olhos espirituais das pessoas que estão nos assistindo. Sim. Nós estamos em um mundo totalmente vulnerável que vem todos os dias, né? Nos trazendo seta de noite, de dia, pessoas que olham pra você e falam, eu quero um casamento igual a esse, Sim. eu quero um ministério como esse. Então, às vezes, a pessoa não abre a boca, mas a inveja vem como feitiçaria. Então, não tem como você achar que a vida X, do artista X, da Globo X, do SBT X é perfeita, porque parece perfeita. Porque o mundo que nós vivemos vai nos trazer os problemas específicos. Sim. Agora, como é que vamos vencer? A oração... E a oração tem me ajudado. Tem te ajudado, amor? Verdade. A oração A é a mim fonte. também tem me ajudado. A oração é a fonte. E se não fosse a oração, eu nem estaria casada, nem chegaria a me casar. E o meu marido morreria bem antes. Uau. Porque Deus me levou a orar para uma causa do meu marido. Ok. Muitos de nós, missionária, andamos. O corpo está vivo, mas o espírito não. Estou esperando o momento certo para ser decretado no mundo espiritual, no inferno. Teve uma fase da minha vida que eu estava assim. Eu andava, mas o espírito estava encarcerado, já estava morto. Vagando. Teve uma fase da minha vida em que Deus mandou-me resgatar o meu marido no fundo do mar. Isso daria não sei quantos programas. E quem teve que se posicionar em oração fui eu, esposa. Muitas mulheres dizem, ai não, eu não oro. Orando para o teu marido, você não está a orar só para ele, mas para uma nação que são os teus filhos. Estás a orar para um legado, porque nos teus filhos muitas vezes tem um profeta, tem um pastor, tem a missionária Damares. Quando você não ora pela tua família, pelo teu marido, você está a interromper com que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, na tua família. Mas ainda existem mulheres que não oram. Taxativamente dizem, eu não vou orar com ele por quê? Mas eu oro. Eu ainda sou uma mulher que ora para a minha família. Tanto que eu orei, que eu pedi a Deus, Senhor, devolva o meu marido. Devolva o meu marido. E ele me mostrou, eu vou te mostrar onde está o teu marido. Estava lá, no fundo do mar. Onde eu presenciei a velocidade máxima que os anjos têm, eu nunca tinha visto. De tanto eu orar, de tanto eu bater, de tanto eu jejuar, de tanto eu clamar, me prostrar. Ele foi resgatado do fundo para cima. Você, minha irmã que está aí, se posiciona. O missionário disse muito bem, eu digo muito essa palavra, mundo espiritual é de violência e posicionamento. Coragem. Posiciona-te em nome de Jesus. Missionário, deixa uma palavra para os casais. Sou um homem de poucas palavras, mas nós precisamos saber de algo que é verdade. O único alicerce é Cristo. Amém. E sendo seguidor de Cristo, nós sabemos pelas Escrituras que as mulheres precisam ser submissas. E isso, quando se trata de submissão, muitas das mulheres, não todas, nem estou a generalizar, mas elas pensam que submissão é ser pisada. Não tem nada a ver com isso. Então é preciso sabermos que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, à procura de quem devorar. Se fosse de uma forma física, nós não estaríamos aqui, estaríamos ou espantados ou orando. Mas de forma espiritual também não muda. Nós estamos aqui em saúde, estamos bem, por quê? Porque nós temos tido vida de oração, nosso secreto. Mas o nosso inimigo, ele está a ranger os dentes para nos devorar. Isso é muito perigoso.
A Bíblia diz: há um caminho que o homem parece ir bem, mas isso leva à perdição. Você pode estar tudo confortável, vives a mil maravilhas, está tudo bem na tua casa, você acha que está tudo perfeito, só que aquilo é uma prisão. É verdade. O diabo, o Satanás, os demônios, eles têm estratégias para agir. E as estratégias são muitas. Hoje em dia, o Satanás não precisa te afastar da igreja, ele precisa te manter na igreja, mas você é um esposo que trai. Você está na igreja, é um fracassado. Eles têm estratégias. Ele precisa simplesmente fazer com que tu sintas que está tudo bem. Mas não honras com os teus deveres como homem, não honras com os teus deveres como mulher. É verdade. Então, o inimigo tem estratégias. Como é que nós vencemos essas estratégias, missionário? Couraça da justiça. Perdão, capacete da salvação. Couraça da justiça. Sim. Cinturão da verdade e sandálias do evangelho. Você vai ser invencível em Cristo Jesus. E para terminar, eu costumo dizer para minha esposa, eu consigo sentir um amor muito forte pela minha mulher, ela por mim. Eu consigo sentir um amor fraternal pela missionária, a missionária por mim, pela minha esposa. Porém, nós somos receptores. A fonte é só um. Se eu consigo sentir esse amor poderoso pela minha esposa e esse amor fraternal poderoso pela missionária, a missionária por nós, imagina que nós somos só receptores. Agora imagina o amor da fonte, como é que é? É um amor que ultrapassa o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender. A misericórdia de Deus se renova a cada amanhecer. Então tu ainda tens tempo para buscar Deus. Seja uma mulher exemplar. Tudo tem a ver com coragem. Se tu não queres ter coragem, queres ser uma mulher qualquer, nem podemos discutir sobre isso, mas se tu queres ter coragem, ser uma mulher exemplar, eu acredito em mulheres que podem mudar o mundo em Cristo Jesus, mulheres que fazem maratona, que levantam as outras do chão, que dão coragem, que vão pregar nas praças. Eu acredito. E a vida de riqueza é isso. Pregar o evangelho para a honra e glória de Deus. Eu acho que vocês já perceberam, eu faço muita confusão quando falo, porque eu falo inglês, francês e as letras ficam assim. É muita confusão. E outra coisa, também eu sempre disse que eu não sou digno de falar sobre Cristo. Vocês lembram do Moisés lá por baixo daquela árvore? Ele fala que não, eu sou gago. Então é a mesma coisa comigo. Eu acho que nós se identificamos muito como... Demos sempre desculpinhas para fugirmos. Sim. Mas Deus nos capacita. Ele é Deus que capacita o escolhido, escolhe os capacitados. Sim. Se tu tiveres vontade, não te preocupes. Deus vai te usar. Então você que é mulher de casa, ainda que tu não queiras, faça coisas diferentes. Chega, dê um abraço no teu marido. Você nunca mais falou com ele. Se ele tem se sentido oprimido, é muita coisa. Faça coisas diferentes, mas não entre em choque. Você que é marido, também seja compreensível com a tua esposa. Mas o caminho é esse. O caminho é se humilhar, porque os humilhados serão exaltados. E para terminar, tem muitos irmãos no Brasil que têm apoiado a nossa ONG. E eu quero falar sobre a semente. A mão que dá não volta vazia. A mão que entrega não vai voltar vazia. Amém. Deus preenche. Deus tem vos atendido porque vocês também estão conosco. E eu quero aqui particularmente agradecer a este apoio que vocês têm nos dado e essa força na minha vida. Vocês têm nos dado muita força e obrigado mesmo. Nós temos orado por vocês também e já agradecemos muito, tá bem? Um abraço e estamos juntos. Amém, amém, amém. O Espírito Santo mandou. Nós obedecemos e assim foi mais um testemunho que eu sei que vai impactar uma história, uma verdadeira história de seu coração, onde Cristo é que manda. Amém. Onde Cristo está em primeiro lugar. Este é o segredo. Por que será que a missionária Damares é assim, fervorosa? Hein? O missionário cristiano é assim? Por que será que a serva Edna, Cristo está em primeiro lugar? Amém. Coloca ele no centro. Amém. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Amém. E as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que você precisa não é impossível para os olhos de Deus. Amém. Tudo. Simplesmente se conecta à fonte. Amém. O Espírito Santo mandou, nós obedecemos e chegamos no final de mais um Pó de Fé. Vamos começar por agradecer o nosso patrocinador, que é a Comissão Emergida para Cristo Jesus. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito para este ministério. Biju Online.
É uma semi-joias personalizada. Eles estão em Portugal, mas fazem envio a toda a Europa. Hoje eu não estou de biju online, mas a melhor bijuteria que eu já usei é biju online. 18 quilates banhados de ouro. E tem uma particularidade. Chega até a tua porta. Toques de Beleza com Fé, responsável por cuidar da beleza da escolhida de Deus. E prestem atenção. Quem vier ao encontro do Toques de Beleza com Fé, em nome do Pó de Fé, vai ganhar 15 a 10% de desconto. Tem todos os serviços que você pode imaginar. Massagem, manicure, pedicure, barboterapia e unissex. Venha em nome do Pó de Fé, que você tem aqui os melhores descontos. Conto de Fada, melhor florista da cidade de Luanda. Picnic Space, o nosso parceiro fiel que abriu a porta também para o Pó de Fé. É um local, uma casa de evento, que está a 50 metros antes da rotunda da FUBO. Parceiro fiel do Pó de Fé. Estão à espera de ti. Obrigado a todos vocês que têm partilhado, têm curtido a nossa página. Subscreva o nosso canal para que o YouTube sugere mais pessoas. Vamos pôr um ponto final, mas antes, a missionária Damares, segundo a orientação do Pai, vai fazer uma oração para fecharmos. Senhor Deus, nesse momento, Pai, horário atual de Angola, 17h54. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor marcou este encontro. Estamos aqui porque na tua agenda, no teu calendário, estava preparado. Como disse meu esposo, tudo já está preparado por ti. O Senhor só vai preparar o momento, mas tudo já estava cronometrado, tudo já estava organizado no coração do Senhor. Senhor, e hoje nós estamos vivendo um novo tempo. Porque eu digo novo tempo a ti, Pai, porque o Senhor nos deu uma mãe, uma amizade poderosa no nosso ministério, que é essa grande mulher de Deus. Agradeço porque aqui nesta reunião, onde convidamos o Senhor para estar conosco antes de bater esse papo, Senhor, nós sentimos a tua presença. Pai, esta reunião foi tão saudosa, obrigada, Pai, porque nós saboreamos o teu amor sobre nós. Aqui nós fomos renovados, aqui nós experimentamos, Senhor, de milagres, Senhor Deus, que o Senhor faz. Senhor, aqui, Senhor Deus, o nosso coração ficou quentinho. Obrigada. Obrigada porque essa presença que está pairando aqui, Pai, nesse estúdio, Senhor Deus, eu sei que também entra em lares aqui neste momento. Deus, se há alguém com espírito de loucura que carrega em tua mente, Pai, que está assistindo este podcast, Senhor, que essa pessoa possa ser curada, que ela possa ser livre dessas vozes malignas. Amém. Senhor, esta mulher, Pai, que ouve vozes, Senhor, esta mulher que se olha no espelho e sente apavorante, que ela tem medo de se olhar, medo do futuro, medo do passado, medo do presente, seja livre em nome de Jesus. Seja tocada pela presença de Deus que está aqui neste ambiente, que ultrapassa fronteiras e ultrapassa linha transmitiva. O Espírito Santo do Senhor é aquele que habita em nós. Senhor, pare sobre vidas aqui, Senhor, que está assistindo este podcast, que não seja, Senhor, como espia, Senhor, apenas, mas ao olhar, ao querer saber, ao assistir, assim como Zaqueu que subiu na árvore, que essas pessoas possam ser transformadas. Senhor, ela subiu na árvore para te ver, por curiosidade, porque a vida dele não tinha nada a ver com te ouvir. Aleluia! Mas assim como pessoas calhou e caiu nesse vídeo, assim como vidas, Senhor Deus, apertaram play e chegaram até aqui, Deus, transforma essas vidas. Mostre a ela, Senhor, o verdadeiro sentido de estar vivo. Senhor, eu peço que o pão vivo do céu, que alimenta a alma, possa, Senhor, que essa pessoa possa experimentar e saborear como a mulher samaritana. Senhor, falamos de relacionamentos, falamos de mudança, falamos de transformação, de testemunhos. Senhor, e eu quero mencionar agora a mulher samaritana, que tinha trocado de diversos maridos e na última hora ela estava sendo praticamente uma amante, a qual o Senhor escolheu para abordar ela ali. Senhor Deus, não foi uma perfeita, não foi aquela que está na frente do grupo de louvor. O Senhor abordou uma mulher à beira do poço, precisando matar a tua sede. Aleluia!
que o Senhor possa curar as suas feridas, que o Senhor possa apagar o teu passado e te fazer nova, e te fazer limpa, e como aquela mulher, aleluia, passou a ser uma evangelista, que você possa declarar o nome do Senhor. Ao ouvir este podcast, os seus joelhos precisam estar ansiosos para dobrar a beira da tua cama e a chama de Deus correr sobre o teu peito. Aleluia, Senhor, foi por um propósito que o Senhor permitiu pessoas que estão sentadas, não, mas nós fazemos pelo Evangelho, nós fazemos, Pai, nós tiramos um tempo para nós aqui, Jesus, para ganhar vidas lá do outro lado. Senhor, os nossos pés não pisaram lá, as nossas mãos são curtas para alcançar, mas a tua voz, assim como chegou a Eliseu, aleluia, que Naamã estava doente, ele mandou um recado no portão, e Naamã obedeceu e foi curado. Seja tocado agora pelo poder do sangue de Jesus. Nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. porque te sentir, aleluia, nos conforta. Amém. Obrigada por sua presença. Nós te agradecemos. Amém.